Ok, gente, agradeço a presença de todos, o pessoal que está disponibilizando aí o tempo, né, para estar aqui com a gente, para ouvir o que a gente tem para falar. O objetivo desse bate-papo aqui, eu chamo literalmente de bate-papo, é a gente fazer um mão na massa, bem na prática, direto ao ponto, sobre o que a pessoa você pode fazer dentro da sua empresa, tá? Para correr atrás do tempo perdido e implementar um baseline mínimo, tipo assim, uma base de ferramentas, de processos e etc. E tal, que vão dar sustentação para você perseguir o que a gente chama de jornada da LGPD. Primeiro, eu vou fazer o disclaimer aqui, vou deixar bem claro. Gente, a gente não estou me propondo aqui a dizer que vou, como diz, trago o compliance LGPD em 15 dias. Muito pelo contrário. Até eu sempre digo isso para clientes o seguinte: se o cara aparecer na tua sala, dizendo, na sua empresa, dizendo que vai trazer o compliance LGPD em 15 dias, manda ele embora. É um picareta, tá? Efetivamente, o que é possível fazer em 15 dias, e nós mesmos na Cyber acabamos se obrigando a desenvolver uma metodologia e ações emergenciais para fazer, você consegue estabelecer ali em 15 dias com uma equipe focada e experiente no assunto, você consegue estabelecer um baseline mínimo, entendeu? Que são ali os pontos principais para dar sustentação para você iniciar uma jornada como diz, continuar, né, um processo de compliance com o LGPD, e que se pelo menos, se você for acionado na justiça, se alguém te questionar, você não vai estar completamente nu, entendeu? Como diz, o rei está nu, né? Então você vai estar pelo menos, não, veja bem, nós temos, você vai ter alguma coisa para mostrar e dizer, olha, eu estou fazendo a minha jornada para o compliance LGPD. Mas é importante que isso esteja claro na cabeça, principalmente das pessoas envolvidas, e que essa expectativa também seja passada para a direção da empresa, para a diretoria, de que assim, não existe compliance de LGPD com menos de 6 meses, um ano. É um trabalho muito longo que vai envolver todos os departamentos da empresa, envolve uma série de ações que vão desde treinamento de todos os funcionários para entender o que é privacidade de dados, o que são dados pessoais, o que são dados, o que são dados sensíveis, o que é classificação de dados, classificação de informações. É uma nova pegada, entendeu? Então, assim, uma coisa que demora, que vai requerer esforço, vai requerer comprometimento de todo mundo, mas que efetivamente você pode, né, para quem não foi, né? Não fez. Efetivo. O ideal seria que tivesse começado lá atrás, há um ano atrás, há 2 anos atrás, quando a coisa começou, iria fazer com mais calma. Mas é possível, sim. A gente até uma das coisas que eu me pretendo tentar fazer aqui, né? Estabelecer ali um baseline mínimo, tá? Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês ali a minha tela aqui para mostrar algumas coisas para vocês, tá? Eu vou mostrar ali uma das coisas que eu vou mostrar também ali, não vou perder muito tempo explicando, porque não é o objetivo da live. Eu vou mostrar uma plataforma que a gente usa na Cyber para projetos de LGPD, tá? Na verdade, assim, a Cyber, talvez valha a pena fazer um disclaimer aqui antes, uma explicação, né? Para quem não conhece, para quem não sabe, a Cyber ela é uma empresa, ela não é um player de mercado. Ela é um orquestrador de players. Então, assim, a Cyber ela é uma empresa de orquestração de projetos de segurança da informação, tá? E que no início, quando ela começou, ela se concentra, ela trabalha numa camada de abstração no mercado, onde ela entra e conversa com o cliente para entender exatamente o que o cliente precisa. Ou seja, a Cyber vai entrar, vai sentar com o cliente e vai falar o que você precisa, o que está acontecendo. E aí o cara vai explicar, a gente vai entender quem é o cliente, qual que é a capacidade qual que é a maturidade de segurança lá dentro, qual que é a capacidade de investimento dele, qual que é a cultura que existe da empresa, qual que é a região que ele atua, qual que é o mercado, vai ter todo o contexto e baseado nesse contexto a Cyber vai ajudar ele a desenvolver uma solução. Para resolver o teu problema eu vou botar esse cara aqui para fazer isso, eu vou botar essa empresa porque ela vende essa ferramenta para fazer e instalar isso aqui porque ela se encaixa no teu parque aqui. Eu vou botar esse profissional para fazer isso e eu vou pegar esse profissional que a hora dele é extremamente cara, que você não poderia contratar ele, mas eu vou botar ele para pelo menos para revisar o trabalho desse cara aqui. Com isso a gente consegue montar projetos com um custo acessível
e com um valor agregado muito grande para cliente, até porque a gente acaba tendo acesso a profissionais que não estão disponíveis no mercado. Por exemplo, a gente tem pessoas que fazem parte da Cyber, tem profissionais que fazem parte da Cyber, que são pessoas que estão empregadas, gente da Europa. A Cyber tem hoje em dia 6 mil recursos em 25 países diferentes. Tá? Então, assim, a Cyber ela não executa serviços diretamente, e ela também não vende, nem nunca vai vender, isso faz parte da estrutura de criação e do estatuto de criação da empresa. Ela não vende ferramentas diretamente. Então, assim, por exemplo, agora a gente tem essa ferramenta, então você vai vender ferramenta? Não, hipótese alguma. Não é meu business, não quero fazer, não vou vender, jamais vai ser vendido. Essa ferramenta ela é oferecida gratuitamente nos projetos, em qualquer projeto, através dos projetos realizados do CyberDPO. Também, só para a gente finalizar essa parte das explicações, tá? Para quem não conhece, o projeto CyberDPO é um projeto que é capitaneado pela Cyber, que tem o apoio da NPPD, tem o apoio do Instituto da Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados, do INPD, que é o Instituto Nacional de Proteção de Dados, uma série de entidades, e conta com centenas de milhares de recursos no Brasil inteiro e no mundo, tá? Da área de jurídico, tecnologia, segurança da informação, compliance, governança e etc. Todos o treinamento, certificação, até a participação da EXIM. Então, assim, ele é capitaneado pela Cyber com todos esses recursos, com o objetivo de prover serviços e ofertas na área de proteção de dados. Ou seja, desde um projeto de implementação de LGPD que vai ser feito e vai ser tocado, ou a simples alocação de um único profissional de DPO, como DPO as a Service, uma vez por semana, 2 vezes por semana, seja lá qual for a necessidade da empresa, a Cyber vai poder atuar como agente orquestrador e disponibilizar os recursos para ela. Ou seja, para quem é da área, pode atuar através da Cyber, ou seja, não sou eu quem vou fazer, quem vai fazer vai ser os recursos que já estão disponíveis no mercado. A minha missão é garantir que o projeto vai ser bem feito, que o projeto vai sair num custo acessível, que o cliente não está sendo roubado, que o cliente está recebendo a melhor solução possível. Nesse sentido, o que acontece? A gente tinha uma ferramenta que a gente já usava, que é uma ferramenta genérica, ela permite a criação de qualquer coisa ali dentro, desde documentação, e ela tem uma parte de bases relacionais que eu vou mostrar para vocês. A gente começou a disponibilizar essa ferramenta para que os clientes usassem, porque a galera, tem muita empresa que começa a fazer, e efetivamente, até mesmo empresa de consultoria trabalha com isso dessa maneira, em que a pessoa começa a trabalhar com planilha, etc e tal, e efetivamente, eu acho planilha é um troço muito confuso. Eu tenho casos já que eu atuei em outros projetos, que a Cyber atuou em outros projetos, e que, poxa, você vai ver, quando você vai ver, tem lá planilha tal, versão 24, versão 30, daí quando você manda por e-mail tem 50 versões diferentes daquela planilha. Então, é interessante ter um sistema centralizador. Nesse sentido, a gente começou a disponibilizar um sistema para organizar os projetos, né? E uma ferramenta para que os recursos alocados trabalhassem. E aí, o que acontece? A gente atirou no que viu e acertou no que não viu. Por quê? Através desse processo de que um projeto aqui, um projeto lá, um projeto aqui, um projeto lá, começaram a surgir insights e começaram a surgir construções dentro dessa ferramenta, que uma hora a gente parou e falou, puxa, isso aqui é muito legal, entendeu? E aí a gente começou a juntar isso tudo numa coisa só, e agora a gente até vai lançar e vai disponibilizar isso para o mercado nos projetos, né, de forma gratuita, né? Essa ferramenta que ela ajuda, né? E ela cumpre um certo objetivo ali para fazer a gestão da privacidade de dados. Em hipótese alguma, ela substitui uma ferramenta dessas profissionais, entendeu? Como a Security AI, OneTrust, Privacy Global, tanto que, na verdade, a gente já está em contato com todas essas empresas que são fornecedores de ferramentas de verdade, e a gente vai oferecer dentro da ferramenta que a Cyber disponibiliza gratuitamente, a gente vai oferecer ofertas especiais para que as empresas possam escolher e comprar as ferramentas reais, uma vez que elas têm muito mais funções, a condições melhores. Inclusive, eu já tenho até algumas ferramentas que a gente vai conseguir disponibilizar versões gratuitas da ferramenta, mas de maneira limitada. Bom, sem mais delongas, né? Porque eu não estou aqui para ficar de papo, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e a gente vai tentar. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um passo a passo, tá? Vou ressaltar os pontos mais importantes.
E aí, também para não ficar muito chato, eu vou, quero também que vou abrindo também para os meus. Efetivamente, eu estou muito bem acompanhado aqui. Eu convidei alguns DPOs e pessoas que já atuam como DPOs na área, porque assim, eu queria que essa webinar fosse mão na massa, assim, sem enrolação, sem muito bate-papo e chegar só, gente, funciona assim, olha, isso dá problema. Então, esse tipo de coisa que o Ayrton falou agora, que é coisa do dia a dia do DPO, eu acho muito legal a gente poder passar esses insights, tá? Então, assim, eu vou começar a tocar aqui à medida que a gente for achando a abertura aqui, eu até quero abrir para eles poderem comentar e fazer seus comentários, tanto o Ayrton quanto o André, a Evelyn e o pessoal. Deixa eu achar. Meu Deus do céu, como eu tenho coisa aberta. Achei. Ok. Bom, gente, vocês estão vendo a minha tela aí? Tá todo mundo. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Tá aparecendo para todo mundo aí? Sim. Então, beleza. Ok. Bom, gente, essa vocês estão vendo em primeira mão. Na verdade, isso aqui não está pronto, não está disponível. O que existe hoje são espelhos disso, porque, como eu disse, essa plataforma ela foi construída com inteligência coletiva. E essa, na verdade, para mim, vai ser, eu acredito que sempre vai ser uma coisa muito legal que a gente vai poder disponibilizar para todos vocês que estiverem participando desse processo. Não só clientes, como profissionais que estiverem alocados através da Cyber em projetos. A gente vai poder oferecer isso que eu chamo isso de inteligência coletiva. Na verdade, eu aprendi isso com as ferramentas de segurança da informação. Hoje em dia, a boa parte das ferramentas de segurança da informação adotou essa questão. Então, por exemplo, existem ferramentas em que elas contam lá que, por exemplo, você contrata uma empresa. Tem alguém com o microfone aberto aí, galera. Por favor, cuidado do microfone. O pessoal que eu pus como co-host ali, quando vocês verem o microfone aberto ali, tenta caçar quem é e muta a pessoa para poder não atrapalhar aqui. Então, assim, quando você compra, por exemplo, uma ferramenta de endpoint security, tá? E esse endpoint security, ele está instalado em trocentos mil clientes no mundo inteiro. Quando ele detecta uma invasão, uma técnica nova, num lugar lá na China comunista, por exemplo, uma vez que isso é analisado e entendido, ela passa a distribuir isso de forma coletiva para todo mundo. Isso é você usar de inteligência coletiva para o bem de todo mundo. A gente faz um negócio, vai continuar fazendo, um negócio muito semelhante nessa plataforma, porque ela foi construída assim. Eu não sentei e comecei a construir uma plataforma. Eu disponibilizei uma plataforma que tem uma possibilidade de construção de o que você quiser. Literalmente, você pode... É uma coisa que eu gosto muito nessa plataforma, que você pode construir a ferramenta ou as ferramentas para a função que você quer, do jeito que você bem quiser. Então, você não depende do desenvolvedor para ficar fazendo uma função que você quer. Você vai lá e implementa ela porque é bem simples de fazer. Óbvio que ela não por isso que eu disse, ela não substitui uma ferramenta, mas é interessante. E aí, assim, então, e ela sempre vai contar com essa inteligência coletiva, ou seja, tem lá 20, 30, 50 DPOs trabalhando no Brasil inteiro, daí a pouco um deles, puxa, eu estava fazendo um processo assim, assado, eu fiz isso, isso e isso. Mas uma hora ou outra, um HLO, um HLO, que HLO são os heads das operações locais da Cyber, ou um gestor de um projeto desses, vai ver que foi feita aquela atualização, vai olhar e vai ver se é um troço interessante e a gente vai disponibilizar isso para todo mundo. Ou seja, é uma ferramenta que a tendência dela é ela ir se melhorando à medida que mais pessoas forem usando, tá? E forem trabalhando com ela. Tá? Mas assim, eu estou só fazendo uma explicação em relação à ferramenta para que vocês não fiquem perdidos, porque eu vou sair entrando aqui no negócio, vocês vão querer entender, mas na prática, gente, eu vou falar de coisas aqui de maneira genéricas. Eu vou fazer na ferramenta, mas vocês podem implementar numa planilha. Isso, na verdade, é bem simples de você importar uma planilha aqui na ferramenta. Por isso mesmo que vocês, para quem não tiver, poxa, eu não tenho acesso à ferramenta, eu não estou, não sei o quê, não tem problema. Você pode baixar ela e você construir a sua própria, né? Ou você pode simplesmente reproduzir os conhecimentos e as ideias que a gente vai passar aqui numa planilha, numa outra ferramenta qualquer, como tem nas ferramentas profissionais e por aí vai, tá? Bom, gente, primeira coisa é o seguinte, ok, precisamos correr atrás do tempo perdido e estabelecer um baseline mínimo de segurança.
A primeira coisa que vocês vão fazer é estabelecer um DPO. Acredite, vai por mim, experiência própria. Comece pelo DPO. Estabeleça quem vai ser o cara que vai ser responsável pela gestão de todo esse processo de compliance de LGPD e de adequação, né, à LGPD, implementação da governança da privacidade de dados dentro da tua empresa. O DPO é o primeiro cara, e além do mais, existe uma questão de uma obrigação legal. A LGPD menciona nominalmente que toda empresa vai ter que ter um DPO, entendeu? Então, você estabelecer um DPO vai ser até o teu primeiro passo de defesa. Ó, já tem um DPO, tá? Não é só. Não tanto o conselho de começar pelo DPO é tanto do ponto de vista prático como do ponto de vista jurídico, tá? Uma vez estabelecido esse DPO, não preciso nem dizer que o ideal é você pegar, se você está com pressa, se você está atrasado na sua implementação, o ideal é que você pegue um DPO, né, que já tem experiência no assunto, tá? Mas você também pode, alternativamente, a gente tem projetos assim na Cyber, em que a Cyber toca o projeto via Cyber DPO, e que a gente treina, capacita alguém interno para ser DPO e bota colado nele, durante os primeiros 6 meses, no primeiro ano, um DPO externo para dar suporte para esse cara, porque ele é novo, acabou de aprender, né? E vai se bater bastante. Então, daí o que a gente faz? A gente pega um cara experiente, tipo, como, por exemplo, o Ayrton, que está aqui, o André, a Evelyn, que já tem experiência em implementação de projetos LGPD, e cola nesse cara para fazer. Como eu disse, é uma alternativa, tá? Vai da decisão de cada empresa, mas eu digo, comece pelo DPO e forneça para o seu DPO ferramentas, tá? Para que ele pegue e controle todos os processos relativos à questão da LGPD, tá? No sentido de que, por exemplo, uma ferramenta para ele fazer, eu vou falar disso mais tarde, mas esse é um ponto básico, tá? Que é uma ferramenta para que ele faça a gestão das solicitações dos titulares, tá? Uma ferramenta para que ele faça a gestão de incidentes relacionados a que envolvam dados pessoais, tá? Follow-up dessas solicitações, a organizar os documentos, etc e tal. Então, assim, é importante não só estabelecer o DPO, tá? Mas estabelecer ferramentas de sustentação para esse cara, tá? Bom, dito isso, gente, conselho número 2, tá? Que eu tô com pressa, preciso fazer uma implementação urgente, tá? O que você vai fazer? Concentre-se no mapeamento de dados, tá? Gente, 60% eu acho da LGPD, talvez até mais, é basicamente o trabalho de mapear, esse trabalho de mapear, identificar aonde estão os dados, quem coleta, para onde coleta, por que coleta, quais dados coleta, é o coração de um projeto de LGPD. E efetivamente você tem que começar o quanto antes, e existem alguns lugares, alguns departamentos, que vão ser mais simples de você fazer essa coleta, tá? Como é que você vai fazer essa coleta? Como eu disse, pode fazer numa planilha ou pode fazer num sistema, que contrata um sistema profissional, ou efetivamente também, se for um contrato através da Cyber, você vai ter acesso direto nessa ferramenta de LGPD aqui, tá? Então eu vou mostrar aqui 2 exemplos para vocês, porque assim, a gente tem 2 áreas diferentes aqui para 3, na verdade, tá? Essa parte de dados não estruturados é onde a gente pega e armazena ali arquivos que arquivos não estruturados, ou seja, dados que não estão estruturados, estão soltos, que é basicamente só um mapa da mina onde esses dados estão localizados, tá? Outra opção, outra área muito importante aqui, tá? É essa área aqui que a gente chama de fluxo de dados, tá? O que você vai fazer? Como é que daí assim a gente teve eu tô começando por isso porque foi uma dúvida recorrente. Até o André tava tocando um projeto que a dúvida era exatamente essa no pessoal que estava fazendo o projeto. Tá? Como que eu coleto? Como é que eu mapeio esses dados? O que eu faço? O que eu pergunto? Então é o seguinte: você vai chegar e você vai identificar os processos que tem na sua empresa. Processos de negócio, processos financeiros, todo e qualquer processo, tá? Essa é uma coisa que eu preciso dizer, gente. Para empresas que já implementaram processos de governança, processos de ISO anteriormente, implementar a LGPD vai ser muito mais simples do que implementar para uma empresa que não tenha processos definidos, tá? E essa é uma grande desafio até do trabalho para o trabalho dos DPOs de implementação da LGPD, porque as empresas vão ter que adquirir uma maturidade que muitas delas hoje não têm, tá? Mas o fato é o seguinte, você vai ter que mapear, caso já não tenham sido mapeados,
todos os processos da sua empresa. Então, recrutamento e seleção, pagamento de folha, cobrança, prospecção de clientes, fechamento de negócio, todo e qualquer processo. E aí você vai cadastrar aqui nessa área de dados aqui, você vai cadastrar qual que é o nome do processo, qual que é a área responsável pela gestão desse processo, tá? Aqui você vai botar o item de origem, no caso, por exemplo, eu faço recrutamento e seleção. Como é que eu faço recrutamento e seleção? O funcionário preenche uma ficha de empregado, que ele está entrando lá. Então, o item de origem desse processo de recrutamento e seleção é esse aqui, fichas de empregado, tá? Uma coisa, aqui também vai uma dica muito importante, quem estiver anotando, anota. Bota responsável pelos processos, pelas coletas, por tudo que você puder estabelecer responsável, tá? E eu vou ser até mais direto nesse ponto aqui. Sempre que possível, estabeleça responsável no singular e não responsáveis. Por quê? Porque cachorro com 2 donos morre de fome, gente. E aí, assim, se você tem 2 responsáveis, fica no achei que foi, não fui, achei que você ia, não fui, e aí o negócio acaba não saindo, tá? Então, embora você possa efetivamente ter situações em que, e boa parte das vezes existe um determinado processo que tem mais de um responsável, sempre é interessante você estabelecer um responsável único, tá? Aí outra coisa importante fazer no processo de mapeamento dos dados e de processos é aonde é que estão armazenados esses dados. Então, as fichas de empregados estão armazenadas onde? Estão armazenados, por exemplo, por e-mail, quando o cara manda a ficha por e-mail para RH, e no storage interno, porque depois eles ficam salvos lá. Quem são os utilizadores desse processo? E também da ficha do item. Você mapear quais são as áreas que fazem uso desses recursos. Financeiro, RH, TI, marketing, e aí vai variar de cada processo, de cada item, de item para item, dependendo da situação, tá? Muito importante, terceiros envolvidos, tá? Ou seja, eu uso o serviço de algum terceiro para executar esse processo que eu estou executando e ele tem acesso a esses dados pessoais? Sim, eu uso o serviço desses terceiros aqui envolvidos para fazer tal coisa, tá? O âmbito, ou seja, aonde é que esses dados estão armazenados? Por quê? Porque a LGPD faz uma distinção muito importante para situações em que os dados são armazenados fora do Brasil, entendeu? Ela estabelece regras diferentes de como que você vai ter que fazer e coisas que você vai precisar estar ciente, né, e tomar cuidado em relação a coisas quando são armazenadas fora. Então é importante que no teu processo de mapeamento você saiba aonde os dados estão armazenados, se eles estão armazenados no Brasil ou fora, tá? Outro item aqui é base legal, tá? Qual é a base legal para que eu armazene isso aqui? Executar contrato, cumprir lei ou regulamento, interesse legítimo, estudo por órgão de pesquisa. A gente tem na LGPD uma série de itens, né, que são citados ali pela lei para que você justificar a base pela qual você está fazendo a coleta desses dados. Então aqui você vai pegar e vai selecionar e vai colocar no teu mapeamento quais são os dados qual é a base legal para que você está mapeando e você está armazenando esses dados, tá? Ou fazendo o processamento desses dados. Aqui você vai selecionar, outra coisa importante também é você selecionar quais são os dados que você está coletando. Então, na ficha de empregados eu tenho documento de identificação, nome completo, e-mail, CPF, gênero, telefone, tá? E efetivamente fazer a correlação para o que são dados sensíveis e o que são dados pessoais. Por quê? Porque tem diferença e você vai ter regras diferentes para tratar dados pessoais e dados sensíveis, tá? Então é importante que você faça dentro do seu mapeamento, você identifique em cada processo, em cada item, o que é que tem de dados pessoais em cada coisa. Mais para frente eu vou te mostrar o porquê que a gente começou a usar essa ferramenta aqui e como essas relações ali de correlação entre tabelas, elas se tornam úteis nos itens que a gente vai precisar usar mais para frente no baseline que a gente vai estabelecer, tá? Aí outra coisa, objetivo da coleta, tá? Por que eu estou coletando esses dados? Estou coletando esse dado para enriquecer outras bases, estou coletando esses dados para fazer análise de perfil de consumo, pesquisa, oferta de crédito. Isso aqui é tudo personalizado, gente. Vocês podem pegar, tem alguns itens aqui que são citados, mas vocês podem personalizar isso para o que vocês querem, mas normalmente aqui está promoção em marketing, compartilhamento com terceiros, isso vai dizer o objetivo da coleta desses dados, tá? E vai estabelecer também o tipo de tratamento que você faz com esses dados.
se você faz só a coleta, a recepção, se você faz a classificação, se você faz o armazenamento, entendeu? Se você vai fazer, esse processo vai fazer a extração, porque você vai ter processos de eliminação. Então, por exemplo, você vai ter um processo de negócios que é expurgo de dados antigos. Aí esse processo vai ser, tipo de tratamento você vai fazer nesse processo? Eliminação, transferência, reprodução, etc. Então, tem uma série de itens aqui que a gente já tem, que foram sendo... E essa, talvez, como eu digo para você, é a vantagem dos sistemas onde existe uma inteligência coletiva, que tem várias pessoas alimentando. Você acaba aprendendo com os outros quando eles batem cabeça com uma coisa, tá? Mas, basicamente, aqui estão os itens, tá? Eu estou deixando isso aqui gravado, a gente vai postar isso aqui no YouTube, para que vocês possam ler, rever e rever de novo quando quiser, tá? Mas isso aqui são os itens que vocês precisam fazer. Você pode implementar isso aqui em todas as ferramentas decentes que eu conheço, pelo menos as boas que eu conheço, disponíveis para gestão de dados. Tem todas essas opções aqui para você fazer. Eu só estou listando aqui o que é importante ser feito, tá? Mas eu também digo, gostaria de deixar claro que você pode fazer isso aqui com uma planilha, entendeu? Você não vai ter algumas das riquezas que eu vou mostrar mais para frente, mas é possível de ser feito, ou seja, não existe desculpa para não fazer. O lance é fazer, tá? Continuando aqui, só para mostrar para vocês a correlação entre uma coisa e outra aqui, a gente fez aqui o fluxo de dados. Você também pode fazer um levantamento com inventário de dados, tá? Ou seja, quais são os itens que você tem? Então, ficha de empregado, dados bancários, formulário de contrato, propostas comerciais, quais itens você tem que contém dados pessoais. E aí, o que acontece? Você se lembra? Eu mapeei isso aqui, tudo lá naquela parte de fluxos. Aqui já aparece tudo mapeado automaticamente. Por quê? Porque eu já disse lá que no fluxo lá de recrutamento e seleção, eu uso fichas de empregados e as fichas de empregados, elas têm os dados X, Y, os dados financeiros, a de social, etc e tal, tá? Aqui, de novo, não posso estressar isso o suficiente. Sempre estabeleça responsáveis por um determinado ativo, por um determinado processo, para saber, caso você tenha um problema, já vou citar, faz parte do arcabouço mínimo para você estabelecer um compliance com o LGPD, a gestão dos problemas. Acredite, os problemas vão acontecer, é normal, tá? Mesmo aqui, ó, locais de armazenamento, então elas são armazenadas aqui, ó, lá na AWS, no storage interno, tá? Arquivos, então você pode subir esse arquivo de ficha de empregado aqui ou botar um link para ele dentro da tua rede, seja lá onde ele for, tá? Terceiros envolvidos e os processos que estão envolvidos com a ficha de empregado. Então, por exemplo, eu tenho 2 processos na minha empresa, ó, esse é um caso que eu falei para vocês. Quando você traça a correlação, ele vai, a partir dali, começa a gerar dados importantes para você que vão ser úteis na sua análise e vão facilitar você a criar um documento que a gente vai falar mais para frente, que é o famoso relatório de impacto de privacidade de dados, tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, eu tenho aqui 2 processos, que é recrutamento, seleção e folha de pagamento, que usam esse item, fichas de emprego, tá? De empregado. E aí, vocês estão vendo aqui que ela tem uma parte de rating aqui, em que ela vai me dizer um resumo do que é e o que representa essa ficha para mim. Então, por exemplo, aqui ela vai dizer para mim, ó, eu tenho 9 dados nesse item, eu tenho 9 dados pessoais, tenho 3 dados sensíveis e o meu risco é alto. Por quê? Porque eu tenho uma grande quantidade de dados pessoais, de dados sensíveis num único documento. Ou seja, é algo que eu tenho que priorizar no meu planejamento estratégico para compliance com a LGPD, para proteger isso aqui. Ou seja, para proteger, para guardar, para criptografar, para controlar o acesso, quem tem acesso, quem não tem. Então, eu vou ter que criar regras de acesso, porque assim, eu tenho uma quantidade muito grande de dados pessoais dos meus funcionários, tudo condensado num documento só, tá? Por exemplo, a gente tem aqui um outro caso aqui do formulário de contato, em que são só 3 dados, ó, nome completo, e-mail e telefone, ou seja, aqui o meu risco é mais baixo. Eu tenho dados pessoais, mas não é tão alto quanto, ou por exemplo, esse aqui muito alto, nos dossiês. Então, nos dossiês eu tenho informação de tudo, de que você possa imaginar, tudo quanto documento, informações confidenciais sobre a pessoa. Então, o meu risco com dossiês é muito alto, ou seja, riscos muito altos, isso aqui tem que estar criptografado, tem que ter controle de acesso, tem que ter uma série de... Quanto maior o meu risco, maior a necessidade de controles que eu preciso implementar para gerenciar esse risco, tá? Bom, gente, falei sobre a questão do mapeamento de fluxo de dados, digo para vocês que é uma parte, talvez, importantíssima do projeto, tá? Outra coisa que eu acho importante citar aqui, até citei isso numa palestra que eu fiz, uma live que eu fiz esses dias atrás, é vocês estabelecerem e adotarem um framework qualquer para vocês trabalharem.
porque assim, não é legal vocês ficarem trabalhando com um projeto de LGPD solto, tá? Então, assim, frameworks LGPD existem para vários tipos, de todas os gostos e possibilidades. Eu vou mostrar para vocês aqui um que a gente usa bastante, que já é conhecido bastante no mercado, que a gente chama aqui de Cyber SGD Framework, porque na verdade ele é um framework de sistema de gestão de privacidade e proteção de dados, tá? Ele é baseado na mesma metodologia que a Exim usa para cobrar e para certificar os seus GPOs, tá? Que é um projeto ali em 5 fases, tá? E esse, para mim, é o framework mais completo que a gente tem hoje disponível, de fácil acesso, que vocês conseguem baixar isso aqui de maneira gratuita. Isso aqui, a gente alimentou o sistema e jogou, cadastrou ele aqui dentro para poder usar eles em projetos. Mas você acha todos esses itens, item a item disponíveis, para você poder adicionar numa ferramenta própria sua, ou para você seguir ela num papel, sabe? Tem planilhas também já disponíveis, que você pode fazer isso aqui em planilhas. Então, assim, a maneira como você vai gerenciar não faz diferença, mas é muito importante você ter um framework para fazer a gestão do projeto, porque daí você consegue dizer assim, esse tipo de coisa assim, por exemplo, então, na fase 1, eu vou ter que realizar auditorias e avaliações dos dados iniciais, tá? Então, aqui, você pode chegar aqui e vai dizer assim, quando que vai ser feito, quem que vai fazer, entendeu? Então quem vai fazer isso vai ser o Alberto, isso aqui vai ser, o status disso aqui é parcialmente implementado ou pausado, planejado, tá? Ou seja, tá planejado e está planejado para data tal, tá? Então a entrega disso aqui é 28 de outubro. Pronto, a partir daqui que você consegue ver tudo em um único lugar, em que pé que tá, quem que tá fazendo o quê, porque assim, como eu disse para vocês, os projetos de LGPD vão envolver um monte de gente, tanto externo quanto interno. Então você tem que ter um controle ali, uma ferramenta, seja ela qual for, que você se sentir mais confortável, para você não ficar maluco, tá? Então assim, efetivamente a gente tem acredito que já tem uma cópia disso aqui. Isso aqui vai ser, se não for, eu me comprometo com vocês a publicar uma versão pública, né, desse framework aqui, somente leitura, para vocês poderem abrir e ler aqui as recomendações, as descrições. Vocês só não vão poder alterar e usar, mas efetivamente já vai servir pelo menos de consulta para vocês. Mas eu digo assim, infelizmente, esse framework ele vai poder servir para vocês, até para vocês tocarem o processo daqui para frente, mas eu não recomendo que vocês se baseiem muito nesse framework para fazer isso que a gente quer fazer agora nesse trabalho emergencial. Por quê? Porque ele é muito amplo. Isso aqui não é um projeto para você fazer rápido. Ou seja, no emergencial é melhor a gente se basear em framework menor, entendeu? E a gente até tem um que eu posso disponibilizar também para vocês gratuitamente, tá? Ele não está aqui na plataforma, mas foi criado até por força da necessidade. A gente tem um framework que foi criado para alguns projetos que a Cyber tocou, que a gente chamou de LGPD simplificado, em que ele tem ali item a item, mais ou menos tudo que eu estou falando para vocês aqui, até mais coisas, que é um processo ali para você poder fazer essa implementação na empresa sem se perder, tá? Mas uma das coisas que tem aqui, que é importante e efetivamente acho que todo projeto de LGPD tem que ter, é essa aqui que eu chamo aqui de framework de conformidade. O que tem nesse framework de conformidade? Basicamente a nossa já conhecida, né, LGPD, tá? Por que eu acho importante ter um framework de conformidade? Para você ter o framework para o teu jurídico, para o teu DPO, e item a item aqui, sabendo e identificando se os teus processos estão compliance com a LGPD, tá? Então, por exemplo, ele vai vir aqui, o tratamento de dados, ele vai saber desse item aqui, o que é pedido aqui, se isso tudo isso aqui já foi feito? Sim, já foi feito. Não foi feito, ainda precisa ser feito. Então tá, em planejamento, precisa de atenção, dificuldade para implementação. E aí você consegue aqui mapear e saber quais os teus itens, né? Os teus processos do que você está implementando, em que você já está compliance com a LGPD ou não, para você saber, não, beleza, agora já estamos prontos. Já estamos em compliance com 100% dos artigos dos requerimentos da LGPD, tá? Então, eu acho importante você ter um framework de conformidade. Volto a dizer, gente, a ferramenta tanto faz. Se você imprimir a lei e ticar ali, fazer um tiquezinho, feito, não feito, tô fazendo, etc e tal,
dá na mesma, não é que dá na mesma, mas também é uma opção, tá? Não precisa ser o mais sofisticado possível, mas efetivamente, se você tiver uma ferramenta sofisticada, você facilita a tua vida, tá? Bom, seguindo no meu kit básico que a gente recomenda para implementação rápida de LGPD, vocês vão entrar numa parte aqui que vou ter que abrir o outro framework lá para poder listar para vocês anotarem aí, ou eu também vou disponibilizar ele gratuitamente para vocês acessarem, então vocês vão poder acessar isso depois. Não precisa ninguém anotar, deixa eu falar, eu vou disponibilizar, tá? O que é? É o que eu chamo de pacote. Aqui não tem, porque isso aqui essa área que eu estou mexendo com vocês é uma área só de desenvolvimento, onde a gente usa para testar coisas novas e para mostrar para as pessoas como é que usa, né? Então, assim, mas aqui, nessa área, você vai adicionar todos os teus documentos, políticas e termos, tá? Então, o que acontece? Existe uma série de documentações, tá? Que são os que eu lembro alguns de cabeça aqui, que é política de privacidade, política de resposta a incidentes, relatório de impacto na privacidade de dados, política de segurança. Existe uma série de documentos que a gente chama de documentos de compliance, que é um baseline mínimo, um arcabouço mínimo de documentações que a empresa precisa ter para fazer. Então, seja você um consultor implementando a LGPD ou uma pessoa implementando para a sua própria empresa, você precisa pegar e produzir todos esses documentos, tá? Eu vou disponibilizar para vocês naquela outra lista, naquele outro framework que eu falei para vocês, a lista desses documentos, tá? Deve dar uns 15 ou 20 documentos que você precisa ter, tá? Mas o fato é o seguinte, você tem que ter uma área para você fazer gestão desses documentos, para que eles fiquem centralizados lá. Tá aqui a nossa política, tá aqui isso, tá aqui aquilo. E mais importante que isso, e aí efetivamente a gente entra num processo em que você tem que implementar isso, seja numa planilha, seja num sistema, seja num documento no papel. Existe um aspecto muito importante na gestão documental desses documentos, que é a gestão de revisão deles. O documento, esses documentos que você vai fazer, que são políticas de segurança, política de privacidade, eles são documentos vivos. Você não vai fazer uma vez e esquecer que eles existem. Eles precisam estar sempre sendo revisados o tempo inteiro e atualizados. Então, você precisa ter e criar, e essa é uma dica que eu dou para vocês, e é importantíssimo vocês fazerem isso, um processo de revisão de documentos, tá? Então, por exemplo, aqui, a gente chega aqui, ó, e vem aqui, ó, política de home office. Qual que é a periodicidade que essa política precisa ser revisada? Você vai lá e você arbitra isso. Qual que vai ser a periodicidade? Você arbitra, vírgula. Uma outra coisa muito importante, quem estiver anotando, pode ir anotando, viu, gente? Mas eu vou disponibilizar isso para vocês, esse passo a passo, gratuitamente, numa página, para que vocês possam estar consultando sempre que necessário. Mas o fato é o seguinte, outra questão, que é, a partir do momento que você estabeleceu o DPO, esse DPO vai ajudar você a formar uma coisa que é a Comissão de Governança de Privacidade de Dados. Ou seja, é uma comissão, é algo como a gente já fazia na área de segurança, tá? Para estabelecer o sistema de gestão de segurança da informação. Ou seja, você vai ter um comitê responsável pelos assuntos de governança da privacidade de dados. Esse comitê vai ter que ter gente de todas as áreas da empresa, todos responsáveis, nomeados de todas as áreas que eu faço parte do comitê de gestão de privacidade. Ou seja, esse comitê vai votar em coisas desse tipo, como, por exemplo, qual é a periodicidade que nós vamos revisar a nossa política de home office? Qual é a periodicidade que nós vamos revisar a nossa política de proteção de privacidade? Os nossos termos, os nossos procedimentos internos, qual que vai ser o tempo que a gente vai fazer, tá? Então, você vai vir aqui, vai estabelecer qual que é a periodicidade, e aí, no caso aqui, nesse sistema que a gente usa aqui, esse foi um caso, que foi um melhoramento criado por um cara, se eu não me engano, quem criou isso aqui foi um DPO ali do Rio Grande do Sul, tá? E aí, assim, o que acontece? Ele já calcula automaticamente a próxima revisão desse documento, tá? Então, assim, você vai ver aqui que a próxima, ele foi revisado dia 16, a próxima revisão no dia 16 de outubro, tá? E ele tá, beleza, ele não tá vencido. Já esse aqui, ó, do termo de responsabilidade de terceiros, a periodicidade é bimestral, porque ele está sendo desenvolvido, e ó, ele está vencido, ó, porque ele tinha que ter sido revisado dia 15 de setembro, e ele não foi revisado, tá? Ou seja, porque quando você faz a revisão, você vem aqui e muda, vamos dizer que a gente revisasse isso aqui hoje, ó,
Porra, 23 foi revisado, puf, ele já automaticamente já diz que o documento não está mais vencido e a próxima revisão no dia 23 de novembro, tá? Então é importante você ter isso, tá? Bonitinho, tá? Como diz, bem especificado ali, tá? E aí o que que acontece? Para você criar isso aqui, ó, que é um calendário de revisão. Ou seja, você poder abrir o teu sistema e dizer aqui, ó, peraí, ó, termos de responsabilidade de terceiros, eu tenho que revisar ele aqui dia 5 de outubro, ele não está vencido. A política de home office aqui vai ser no dia 16 de outubro, ela também não está vencida. Se tivesse alguma coisa vencida, ele aqui apareceu o vermelhinho aqui dizendo que você estava vencido. Então, assim, você pegar, criar esse arcabouço ali de documentos, tá? E os documentos necessários, mínimos para compliance, e manter eles em revisão é muito importante, tá? E outra coisa que eu disse, que é o lance do processo aqui, ó, você tem um processo de desenvolvimento, ou seja, ó, foi proposto um determinado documento, ele está em desenvolvimento, ele vai, agora o documento vai estar, depois que ele foi desenvolvido, ele está em revisão, ou seja, as pessoas envolvidas estão revisando, tá? Ah, quem está revisando isso aqui? Aí você põe aqui, ó, quem são os stakeholders? Por exemplo, esse cara aqui, ó, André Pitkovski e Alberto estão revisando esse documento. Você poderia adicionar as outras pessoas da sua empresa que estão envolvidas nesse processo. Qual o departamento que está fazendo? Então você vai aqui. É importante você ter, gente, a LGPD muito sob controles, entendeu? A LGPD veio da GDPR, que é uma General Data Protection Regulation, são uma série de regulamentos que estabelecem controles, mapeamentos e regras que você tem que seguir a partir de agora para fazer a gestão dos dados da sua empresa. Então, controle envolve em a organização, quem fez, quando fez, como fez, por que fez, etc. e tal. Então, independente da ferramenta que vocês escolham para usar, para fazer essa implementação, tá? É importante que eu estou mostrando para vocês os controles, o que tem que existir. Vocês adaptam isso onde vocês precisarem, tá? Bom, falei sobre os documentos, tá? Os documentos são uma parte importantíssima do processo, tá? Outra coisa que eu digo para vocês no sentido de compliance emergencial, preciso fazer agora, as coisas que eu consigo fazer para já, tá? Tenha uma área de solicitações de portal do titular, tá? Ou seja, você vai ter que criar um formulário no seu site, tá? Para que o cara ponha dizer, fulano, meu nome é fulano de tal, o meu e-mail é tal, a minha identidade é tal, o meu telefone é tal, a minha solicitação. E você vai receber as solicitações do cara, no sentido, eu quero que você, ele me dá, e essa é uma questão, passa por obviamente, que você tem que fazer isso aqui com alguém que saiba do que está fazendo, né? Mas o fato é que você vai ter que estabelecer um formulário para que as pessoas possam exercer os seus direitos. Que direitos? Eliminação, acesso, revogação, retificação, confirmação, outros e portabilidade, que são os serviços principais, tá? Eliminação e eliminação dos dados. Você tem que dar um caminho para que qualquer pessoa que tenha dados com você solicite que você elimine os seus dados e você depois envie para ele uma confirmação de que você eliminou os dados dele, tá? Outra coisa, ele pode pedir simplesmente uma confirmação de que você está fazendo o tratamento, quais são os tratamentos que você está fazendo nos dados dele. Acesso, ele quer acesso aos dados dele. Quais dados você tem sobre mim? Para que você usa e por aí vai, tá? Revogação, ou seja, ó, eu te dei, porque eu preenchi um formulário, eu te dei lá o meu consentimento há um tempo atrás, mas eu quero revogar o meu consentimento para que você trate meus dados, ou seja, não quero mais. Retificação, no caso, é para você, quando o titular quer solicitar para que você corrija, né? Que você arrume os dados dele, algum dado que esteja incorreto. E a portabilidade, ou seja, ele quer os dados que você tem dele para que ele mande isso e envie isso para outro controlador de dados para uma outra empresa qualquer, tá? Então, assim, você tem que ter um formulário desse, tá? E esse formulário tem que alimentar um sisteminha que, volto a dizer para vocês, existem dezenas desses sisteminhas, tá? Mas que vocês têm que ter um sistema que possa permitir que você analise e gerencie em que pé que estão as solicitações dos titulares. Ou seja, as solicitações, no caso desse nosso sistema aqui, ele chega aqui embaixo, tá? Ela recebe uma solução inicial, porque efetivamente, às vezes, vou dar um tempo para até para o Ayrton falar sobre isso um pouco depois, mas quem já está lidando na área sabe que tem uma série de solicitações que os titulares fazem que é sem pé nem cabeça, que não tem o menor sentido de isso entrar num workflow de execução dentro da empresa. Então, existe um filtro inicial para saber quais sobem aqui para cima para fazer a gestão, tá? E aí aqui a gente tem aqui e aí volta a dizer, isso aqui a gente criou, ou seja, você pode mudar isso aqui, criar no seu sistema
o workflow que se adeque melhor à sua empresa, tá? Mas o fato é que deve ser, a solicitação está sendo analisada, tá? Ela já foi aprovada, né? Ela já passou pela peneira inicial, ela está sendo analisada para saber como vai ser feita, em execução, e aí ela foi atendida. Isso aqui é um workflow bem simples, tá? Ele poderia ser mais complexo, tá? E aí, o que acontece? É interessante o seguinte, que daí assim, a gente tem aqui, você marca aqui qual empresa que foi solicitada, qual que é o tipo de solicitação, se é de revogação, para quem que foi direcionado isso, tá? E aí você consegue controlar e inclusive até logar tudo que você conversou com o cara, falar, beleza, tá aqui, tua solicitação é essa aqui, os teus dados são esses. Pronto, próximo. E aí para você gerenciar e até demonstrar, caso você seja questionado, por isso que eu disse que isso aqui faz parte de um plano de implementação inicial. Por mais que você não esteja usando isso aqui 100%, não é o que a gente queria, mas efetivamente agora, como diz, no ponto que está, a solução é essa. Por mais que você não não esteja usando 100% a ferramenta, mas pelo menos você tenha e comece a usar a ferramenta para que se você for questionado, não, peraí, eu tenho aqui uma ferramenta para gestão das solicitações, etc e tal. Então, assim, a ferramenta de gestão de solicitações dos titulares, seja ela integrada na ferramenta única que você usa para fazer a gestão ou não, é indispensável. Você não tem como estabelecer um compliance mínimo e iniciar a sua jornada nesse processo sem essa ferramenta de solicitação, tá? Outra questão, e aí assim, continuando aqui, porque já estamos aqui quase com 1 hora já, e eu quero abrir para o resto do pessoal falar. Outra questão muito importante que você precisa, nominalmente, você tem que ter isso feito dentro da tua empresa, é a questão de resposta a incidentes. Não apenas a gestão de resposta, como a questão do documento, ou seja, uma política de resposta a incidentes que abrigue incidentes que envolvam dados pessoais. Ou seja, não é mais luxo, você precisa ter isso, tá? E aí aqui, lembra que eu falei para vocês da questão da vantagem de usar uma ferramenta que te possibilite estabelecer dados, bases relacionais? Aqui nessa ferramenta que a gente usa, a gente chega aqui e põe em que status, né, em que parte que está o incidente reportado, preparação, identificação, mitigação, erradicação, todos os itens, tá? E aí, assim, quem vai ser responsável, qual que é o nível de ameaça, ou seja, isso aqui é muito grave, né, ou não é, a categoria, alarme falso, vazamento de dados pessoais, você pode adicionar o que você quiser aqui nessa história, então vamos pegar aqui, vazamento de dados pessoais, tá? E aí, o que acontece? Vazamento de dados pessoais, vazamento de dados sensíveis, você seleciona aqui o que você quer, tá? E aí, o que acontece? Você pode pegar e dizer assim, quais são os processos de trabalho que foram envolvidos nesse item aqui, quais foram os dados. Então, por exemplo, eu descobri que vazaram. O que vazou? Os hackers tiveram acesso ao contrato de trabalho, propostas comerciais e procuração adjudicária. A hora que você adiciona, eu vou tirar isso aqui para vocês verem o que acontece aqui. Quando você pega e você adiciona os dados que foram vazados, fichas de empregado e aqui, por exemplo, contrato de trabalho. Ele automaticamente adiciona para você aqui quais são os dados pessoais que estão envolvidos no processo, quais são o rating desses dados. Ou seja, vazou um troço que tem um risco muito alto, porque tem muito dado pessoal. Vazou um documento que tem 9 dados pessoais, 3 dados sensíveis, outro documento que tem 6 dados pessoais e 2 dados sensíveis. Isso aqui, gente, te dá uma capacidade de você tomar uma decisão e de você demonstrar que você tem um controle sobre o que você está fazendo, entendeu? Que você tem responsabilidade, que você está controlando, que você está dando a devida atenção aos itens e às coisas a esse processo, né, de governança dos dados pessoais, tá? Então, assim, é importantíssimo, efetivamente, ponto de atenção, tá? No kit compliance, em caso de emergência, quebre o vidro, resposta a incidentes, uma ferramenta de resposta a incidentes é parte importantíssima e sine qua non de existência, tá? Outra coisa que é importantíssima, tá? É vocês se concentrarem, é vocês terem uma política de gestão de terceiros, ou seja, quem são os terceiros, se eles estão homologados ou não. Então, assim, essa ferramenta que a gente também consegue fazer homologação de terceiros. Homologados é o seguinte, você vai ter que mandar, a LGPD requer que você solicite, que você cobre dos teus fornecedores o mesmo nível de cuidado com os dados pessoais que você tem na sua empresa. Então, você vai ter que mandar questionários de homologação para eles
perguntando, você tem isso? Você tem toda essa questão, se você tem um sistema para fazer isso, você tem política disso, tem política daquilo, e etc e tal. E aí o sistema vai te ajudar a identificar se o teu fornecedor tem, se o teu fornecedor não tem, se ele tá compliance, se ele não está compliance, tá? E aqui você pode controlar aqui se ele está homologado, se não está homologado, ou seja, está em homologação, tá? Não dá, já está homologado, tá? Você vai estabelecer aqui quais são os fluxos aqui em que esse fornecedor, esse terceiro tem acesso, em que ele trabalha, quais são os dados a que eles têm acesso, e eu percebo que ele fez automaticamente, ele já joga aqui os incidentes em que esse cara está envolvido. Por quê? Se eu voltar lá na área de incidentes, você vai ver lá que no incidente... Se eu voltar na área aqui de resposta a incidentes, você vai ver que no incidente 3, eu peguei e disse que está envolvido um terceiro. E quando eu marco aqui esse Acme Consultoria, ele já marca automaticamente lá, na parte que eu faço a gestão de terceiros, que esse cara está envolvido no incidente. Foi envolvido no incidente, porque às vezes esse incidente já pode ter sido resolvido, entendeu? Mas o fato é que isso aqui te liga um alerta e sabe de quem você cobrar. Ou seja, putz, vazou, peraí, para quem que eu vou ligar? Ah, vou ligar para o responsável interno, beleza. Que tem mais alguém que tem que ligar? Sim, tem que falar com o cara que é terceiro, porque ele também está envolvido no processo. Ou seja, você tem que ter ferramentas de controle de gestão que te mapeiem todos os envolvidos, os processos, os dados que são necessários e por aí vai, tá? Bom, o que mais que outra coisa que eu digo para vocês aqui que é importantíssimo na parte de, para finalizar, e eu abri aqui para a gente, eu quero compartilhar com vocês ali, quero abrir para o André, para o Ayrton, até mesmo para se o pessoal quiser continuar, para outras pessoas, se outras pessoas quiserem falar, para complementar o que eu falei aqui. Outra parte importantíssima é a questão de gestão de riscos. Gente, vamos deixar uma coisa clara. Vazamentos irão ocorrer. Existem dois tipos de empresas, as que não foram invadidas e as que ainda vão ser invadidas. E mais importante, tem um terceiro item, as que foram invadidas e não sabem que foram invadidas. Vazamentos vão ocorrer. Toda empresa está sujeita. A questão aqui na gestão de dados e nisso aqui, todo esse processo, é o lance da gestão de riscos. Então, o que eu estou falando de gestão de riscos? Para quem não é da área, gestão de riscos é você, primeira coisa, mapear os seus riscos. Quais são os riscos a que a minha empresa está sujeita? Eu estou sujeita, por exemplo, a vazamento de informações. Quais áreas que podem ser afetadas? Todas, porque a informação pode vazar em qualquer área. Tá? Qual que é a probabilidade disso ocorrer? É uma probabilidade média. Qual que é o impacto disso na minha empresa? O impacto é alto. Você pode ter um impacto, o sistema aqui mede de 1 a 5. Tá? Quais são? Aqui ele tem um item de riscos, que eu nem precisava estar isso aqui, não precisa estar aqui. Tá? Eu corro um risco de insolvência, ou seja, a empresa corre o risco de falir por causa do vazamento de informações? Sim, senhor, corre. Eu posso te dar alguns exemplos de empresas que faliram porque sofreram inúmeros processos depois por vazamento de informações e quebrou. Tá? E aí o que acontece? Ele calcula baseado nessas informações sobre probabilidade e gestão de risco, gente, é isso. É probabilidade versus impacto. Qual que é a probabilidade disso ocorrer? Qual que é o impacto se isso ocorrer? E aí ele calcula o risco atual que você corre com esses processos. Então, por exemplo, aqui, a gente tem aqui a gente tem um risco. A gente tem armazenamento de dados estratégicos em locais desconhecidos. Acredite, muito provavelmente a sua empresa tem isso. Tá? A gente chama isso de Shadow IT, que é pessoas usando recursos de tecnologia sem conhecimento da TI. Então, assim, você investir uma baba de dinheiro em história de criptografia, controle de acesso, cofre de senhas e não sei o quê, e aí você tem um funcionário teu lá que salva os dados dele dentro do computador dele que está sem criptografia. Você vacilou, porque você podia ter postado criptografia no computador dele. Mas, às vezes, esse cara faz uma cópia dos dados salva no e-mail dele, ou faz uma cópia dos dados quando ele chega em casa, no computador dele que está sem criptografia. Isso a gente chama de Shadow IT. Ou ele assina um serviço lá de um Dropbox, alguma coisa, ou seja, tem dados importantes da tua empresa que estão num lugar que você nem sabia que estão, entendeu? Então, assim, você tem armazenamento de dados em locais estratégicos desconhecidos. A área afetada. Isso acontece muito, muito comum na diretoria, porque a diretoria tem alçada para fazer as coisas. Efetivamente, assim, normalmente, às vezes, funcionário, quem tem medo, né? E o diretor, não. Ou, às vezes, também porque não sabe. Até vou falar sobre o último item que eu considero importantíssimo, tá? Qual que é a probabilidade? Muito alta, o impacto é muito alto, tá? O que acontece? Você estabelece, a partir dessa gestão de risco, vai estabelecer ações de mitigação. Ou seja, o que eu vou implementar? Vou implementar uma solução de Shadow IT,
para que eu não tenha esse tipo de coisa e reduza esse risco. Com a implementação do Shadow IT, que foi feito através de um plano de ação, tem uma outra área do sistema que eu não vou entrar, porque senão eu vou ficar o dia inteiro falando do sistema aqui, nos planos de ação que você vai estabelecer para arrumar os seus problemas, agora a gente conseguiu reduzir essa probabilidade para baixa. O impacto continua sendo o mesmo, mas a probabilidade é baixa. Agora a gente percebe que o nosso risco, pós-mitigação, ele diminuiu aqui para 3, entendeu? Quando ele era lá em cima, lá era edifício em chamas, o bicho pegou fogo, entendeu? Então, assim, gestão de risco, gente, é uma coisa importantíssima e ponto fundamental de um projeto de um baseline mínimo de compliance com a LGPD, tá? Então, basicamente, gente, com isso que eu passei para vocês aqui, essa questão do mapeamento de fluxo, com esses documentos principais que eu vou mostrar para vocês e vou deixar disponível, que são vários documentos, tá? Deixar disponível para vocês ali todos os documentos de compliance, tá? Deixa eu entrar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para o pessoal comentar e vou procurar aqui, porque está no outro board isso aqui, não está aqui nessa área do sistema aqui. Eu vou dar, pelo menos, ler para quem não quiser procurar depois onde a gente vai publicar isso para vocês gratuitamente, mas eu vou pelo menos ler quais são os documentos, porque eu lembro de alguns de cabeça, mas eu quero lembrar de todos, até porque assim, no board que eu tenho aqui, que eu vou disponibilizar, a gente vai disponibilizar para vocês, ele tem inclusive dizendo se esse documento ele é obrigatório pela LGPD e obrigatório pela GDPR, porque efetivamente muitas empresas precisam fazer o compliance já pensando na GDPR, porque tem comunicação, fazem negócios ou prestam serviços para pessoas, para cidadãos europeus, tá? Bom, mas como eu disse, para encerrar aqui essa primeira parte aqui, basicamente é isso. Sim, uma outra parte importante que eu falei quando eu estava falando sobre Shadow IT. Outra questão que você tem que botar meio que o item 0 ali da tua implementação é um treinamento de governança de dados e proteção de dados para toda a sua empresa. Não existe nada melhor do que conscientização e você explicar para todo mundo a gravidade do problema e o que é o problema, para que você consiga apoio e, inclusive, ajuda para facilitar muito o teu processo de implementação da LGPD. Você vai ter menos gente com má vontade, porque você vai ter que começar a pedir coisas, você vai ter que dificultar alguns processos de trabalho, que se a pessoa não entender o porquê daquilo, os caras vão dificultar o teu processo. Até quero compartilhar com vocês algumas experiências do dia a dia dos coordenadores ali, dos DPOs, de projetos em que eles batem cabeça, que eles chegam, vão conversar com o cara, pede, o cara não quer, faz corpo mole, etc e tal. Então, assim, fazer um treinamento logo no início é extremamente importante. E, para encerrar, também, que eu acabei esquecendo de falar, que eu vi aqui, o lance faça um DPIA, por incrível que pareça, pouca gente fala isso, mas isso é experiência, gente. Faça um DPIA primeiro, não depois. Tem muita gente que deixa de fazer o DPIA depois, que já foi lá, fez implementação, etc e tal. Por que você vai fazer o DPIA primeiro? Porque no DPI ele vai te dar você vai mapear aonde estão os seus problemas, entendeu? Uma vez que você tem um entendimento mínimo do que é, e com a ajuda das pessoas internas da empresa, que já conhecem como funciona o processo, vai ser mais fácil de fazer, você faz um relatório de impacto dos dados no início e faz um depois. Por quê? Porque daí você vai até conseguir demonstrar que todo aquele trabalho que você fez de gestão surtiu resultado. Ou seja, você tinha um risco muito maior relacionado à exposição de dados no início e que você, através de um trabalho de X meses, você vai conseguir demonstrar, inclusive, para a tua gerência, para a tua diretoria e para órgãos externos, a evolução da tua jornada na LGPD mês a mês, a cada trimestre, ou seja, poxa, olha, no DP inicial nós estávamos assim. Agora, depois de 2 meses de trabalho, nós estamos assim. A gente tem um planejamento disso, disso, disso. Uma vez que esse planejamento esteja implementado, nós vamos reduzir o nosso risco assim, 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 assado. Você vai conseguir estabelecer um plano de implementação de X meses, onde você vai ter reduzido o teu risco de X para Y, totalmente diferente. Então, assim, faça o DPIA primeiro também, tá? Bom, acho que eu já falei demais. Eu quero também abrir para as pessoas poder fazer perguntas, quero também abrir para comentários. Primeiro eu vou dar a oportunidade aqui, eu queria que vou começar pelo Oerton. Acho que foi o Oerton que me falou para mim que talvez tivesse que sair, então eu vou começar por ele. Depois aí a gente passa para a Evelyn e a gente vai para frente.
Eu queria que o Ayrton comentasse um pouco, desse um van passando ali por isso tudo que eu falei, é, falando alguma coisa a respeito que ele possa... O Ayrton, só para fazer explicar aqui por que eu estou falando dele, gente, é que assim, o Ayrton ele atende várias empresas como DPO as a Service. Um dos projetos do Ayrton ele faz através da Cyber, que é um projeto que é feito, orquestrado pela Cyber, que a gente tem o Ayrton como DPO, e é feito em parceria com o escritório da PEC, da PG Advogados. Ou seja, é bem o que a Cyber se propõe a fazer. Pegar os recursos 1, 2, 3, 4, colocar no projeto e tocar o projeto. Pegar os recursos 5, 6, 7, 8 e botar no outro projeto de acordo com a necessidade de cada cliente, tá? Então, assim, como o Ayrton ele tem essa malandragem de já ter batido cabeça em vários lugares diferentes nesse sentido, tá? Então, assim, Ayrton, nesse sentido que eu falei para você, assim, na tua avaliação, SOS, né, mão na massa, emergência, o que você considera que ficou faltando, o que você gostaria de pontuar aqui, que precisa ser feito assim nos primeiros 15 dias para tentar botar um compliance, um baseline mínimo de LGPD, pré-LGPD. Legal, Alberto. Primeiro, cara, legal ver a solução, como é que tá. A gente conversou lá no início, quando você estava começando a trabalhar nela, e o resultado ficou bem bacana. Cara, você viu a evolução, velho? Isso aqui o quê? Um mês, cara, porque eu digo pra você, é a tal da inteligência coletiva, não sou eu. Eu boto as pessoas usarem, cara, pô, cara, eu fiz isso aqui, o que você achou? Pô, cara, gostei, ficou legal. Passo pra cá, passo pra cá, passo pra cá. E é importante, tá? Como você falou, sem querer substituir aí as soluções que tem no mercado, OneTrust, Privacy, entre outras aí, DPP, é uma solução que atende muito bem, bem bacana, tá? E é importante tá de olho aí e utilizar um tipo de plataforma assim, né? A gente encontra aí muitos desafios. As empresas, a gente vem falando demais aí, desde sexta-feira, então, aumentou muito as conversas, e as empresas que ainda não se movimentaram, assim, passou do tempo, precisa correr atrás agora, ok? E o primeiro ponto, que é de suma importância, é indicar um encarregado. Tem que ser indicado o encarregado de dados, e aí não importa o porte da empresa, o setor da empresa. O pessoal fala, pô, mas a gente está falando até de um consultório, de um dentista. Enquanto não tiver regulamentação da autoridade nacional, não tem jeito. É o que está estipulado, e a gente sempre aconselha, siga o que está na lei agora. Conforme for modificando, através de regulamentações, aí se vê como é que será. Mas, por enquanto, indique um DPO. Mas o mais importante do DPO, do encarregado, não é só uma questão de atendimento à lei. É esse cara que vai dar todas as condições, né, para que a empresa, de fato, esteja em compliance, para que a empresa, de fato, ela consiga atender todos os pontos exigidos pela lei, né, e o que vem das consultorias. É muito comum, e aí não é um erro das consultorias, né, na verdade o trabalho dela é esse, mas é muito comum na hora da mão na massa, na hora que a gente começa a implantar, na hora que a gente começa a entrar na criação de políticas, adequação, olhar sistemas e por aí vai, a gente encontrar muito ponto que não foram detectados pelas consultorias. Isso não é, de novo, não é culpa da consultoria. A própria empresa internamente, as pessoas às vezes seguram muito algumas informações, ou não acham que é relevante, que não é importante, e não passa. E a partir do momento que o DPO está interno, ele está atuando, que aí ele começa a escovar bit, ele começa a levantar principalmente o tapete, você começa a detectar muita coisa que até então não era detectado. E isso é um problema que às vezes a empresa pode terminar todo o processo dela, achar que está em compliance, aí 100%, né, ou 99%, como o pessoal está falando, e começar a ter surpresa no meio do caminho. Legal. Um exemplo é o que eu falei, a gente estava comentando aí antes de começar, né, é a questão da URA. Eu, sinceramente, eu andei testando aí, ao longo aí desse último mês, principalmente, muita central telefônica, eu não encontrei nenhuma que tinha a gravação da URA adequada à LGPD. Ou seja, eu encontrei uma, mas, na verdade, ela falava sobre a LGPD depois que ela já pediu o CPF. E ela não te dava opção, na verdade, de você desistir ou não. Isso é um ponto que quem está olhando, quem está vendo isso, é o DPO, é o encarregado de dados. É ele que está conseguindo detectar esse tipo de coisa. E é a porta de entrada. É o primeiro local, né? A gente estava vendo, estava falando aí, o Ministério Público aí, do Distrito Federal já abriu uma ação de Belo Horizonte
pessoas que eles vão estar olhando, que são as portas de entradas. Então, é de suma importância você ter um encarregado para que ele possa olhar todo esse processo e possa fazer os ajustes que são necessários. Só um parênteses aqui, Alberto. Eu acabei de ver aqui no LinkedIn, quando eu mudei de página aqui, que eu fui abrir, uma pessoa que colocou aqui o processo de adequação da LGPD em 20 dias. Ela está com um banner bonito lá. Adequação, todo o processo da LGPD em 20 dias. É impossível. Impossível. O menor tempo que eu participei de implantação, e não vamos dizer implantação, não que você não implanta, você adequa, né? De adequação, ele girou em 4 meses. Foi o menor que eu encontrei. Sim. Menor. A média tá batendo um ano. Foi o que eu falei, cara. Na Então, verdade, assim, eu acho assim uma sacanagem esse tipo de coisa, entendeu? Como eu disse, na Cyber, eu não vou. Efetivamente, a gente tem feito por necessidade, né? Porque muita gente não se preparou. Então, a gente tem implementado, mas assim, eu chego a se escrever em letras garrafais na proposta, mando todos os coordenadores, os HLOs, reforçar isso muito claro para o cara. Não estou fazendo compliance, porque eu estaria mentindo. A gente consegue implementar efetivamente por causa disso, porque assim, como na Cyber eu consegui reunir o top do top, entendeu? Então, assim, é gente que já é macaco velho, que tem muita coisa mastigada. Então, com muita coisa mastigada, a gente consegue fazer uma implementação ali inicial, em 15 dias, aí, com toda a documentação já pré-revisada, já batendo o olho, isso aqui é uma empresa de tal coisa, então vou pegar esse aqui, esse assado, as ferramentas já prontas. Então você aplica modelos, né? Um baseline. Eu tiro o cara tava pelado, eu ponho uma roupa nele, entendeu? Fica ali, o cara, mas longe de ser um compliance, por causa disso, porque o compliance com o LGPD vai nascer desse trabalho de mapeamento dos dados, de envolvimento da empresa, de criação de controles, etc e tal. Então, o cara dizer para mim que faz compliance LGPD em 20 dias, tipo assim, cara, é uma sacanagem. Eu acho é muita sacanagem. Sacanagem para dizer o mínimo, né? Tá, não, gente, e assim, você tem um processo muito longo, né? Você tem um processo muito longo aí de melhoria. É processo de melhoria contínua, que eu sempre falo aí quando eu dou treinamento. Falo, pessoal, entenda uma coisa, PDCA. É isso que tem que ser aplicado. Na hora que você achar que você finalizou, você pode retomar lá e começar tudo de novo, que você vai encontrar muitos pontos ali que passaram. Isso sem falar ainda de regulamentação pela autoridade nacional. Tá? Sem dúvida. Tá. Eu vou responder algumas das perguntas que eu vi aqui, que o pessoal fez aqui. Aí depois eu vou pedir para a Evelyn agora fazer, porque assim, a Evelyn, eu peguei pessoas específicas para dar visões específicas. O Roberto é aquele cara que está lá com a mão na massa. A Evelyn também, embora conheça da mão na massa, mas ela é advogada. Então, eu quero que ela faça uma... Evelyn, já aquece a garganta aí. Eu vou só responder esse pessoal aqui, que eu quero que você fale, faça um passando sobre tudo que eu falei, na questão ali sobre o jurídico, coisas, Alberto, você falou ali, acho importante reforçar sobre o que você falou, isso, assim, assado no aspecto jurídico da coisa, tá? Mas deixa eu responder aqui o pessoal que me perguntou aqui, a apresentação será disponibilizada via YouTube? Sim, vai ser. Alberto, boa tarde, será disponibilizado esse Notion ou será apenas liberado o link para consulta? Gente, o Notion é gratuito, você pode entrar no site e baixar agora, só que você vai ter que construir no caso do zero. A ferramenta, especificamente, esse Cyber LGPD Platform, a gente não vende ela, ela faz parte de projetos em que a gente faz o DPO é alocado através da Cyber, tá? Eventualmente, quando ela estiver um pouco mais madura, porque, como eu disse, a Cyber não vende e eu não desenvolve, eu não atuo nessa área de ferramenta, nem quero atuar. Por isso que eu, efetivamente, até ia falar para você, você viu que você gostou, a gente vai disponibilizar ela já pronta para você, você vai pegar aquela que você já tem, vai transportar as suas bases para aqui e vai sair usando ela aqui. Só que eu travei esse processo porque, assim, como eu percebi que virou uma plataforma, né? Eu não queria fazer, mas ela virou. A gente vai disponibilizar isso de maneira formal, gratuito, mas eu fiz questão de ir atrás das empresas que, de fato, têm plataformas, entendeu? Realmente reais, e vou botar todos eles ali com pacotes promocionais de ferramentas para disponibilizar, assim, uma solução completa. Ou seja, se essa aqui te atender, beleza, fica isso aqui. Se não, tem aqui, até porque eu consegui algumas plataformas gratuitas, em que os caras têm uma limitação ali de entradas, etc e tal, e que você consegue, ou seja, gratuito por gratuito, não precisa ser a minha, tem outras opções também ali, mas eu quero... A minha missão é atender, atender da melhor maneira possível. Tá? E aí, o que acontece? Então, por isso que eu estou te falando, eu travei esse processo, porque eu estou finalizando a entrada desses caras, no contrato, caralho, 4.
E aí, mas acredita que agora em outubro, quando a gente fizer a campanha de imprensa do CyberDPO, eu já vou soltá-la para você e para os outros DPOs para usar, tá? Então, assim, respondendo a você, aproveitando falar para você e respondendo ao Leandro Venâncio aqui, o Notion é gratuito, então você pode pegar as coisas os conhecimentos que você adquiriu aqui e começar a criar a sua, com o seu jeito. Se você quiser trocar isso aqui para rosa, chamar em vez de inventário de dados, chamar de outra coisa, você pode fazer, tá? Eu posso, a gente, eventualmente, quando a plataforma estiver pronta, até publicar, como eu vou publicar essas outras informações para vocês, para consulta, né? Só que daí, quando ela é pública, para você poder interagir com a plataforma, você precisa de um usuário. E quando ela é pública, você não vai conseguir interagir, mas pelo menos você vai poder olhar e consultar e criar a sua própria, né? Como for necessário, tá? Aí, assim, continuando aqui, queria que você falar um pouco sobre preço de DPO as a Service, já que você tem essa experiência. Seguinte, gente, preço varia muito pela seguinte razão, depende. Preço para DPO em Santa Catarina é um, no interior de Santa Catarina é outro, em São Paulo é outro, no Rio de Janeiro é outro, varia de lugar para lugar, onde tem mais recursos, onde tem menos recursos. Varia também em relação à questão de quantas vezes você quer, entendeu? O DPO. Então, por exemplo, a gente tem um contrato, eu vou pegar o escritório da PEC, que é um parceiro mais próximo da gente. Eu tenho um acordo, a gente já tem um valor pré-formatado para os contratos que são feitos em parceria com o escritório da PEC. Então, quando a PEC precisa de um DPO, ela pede para a Cyber. E aí a Cyber vai lá e a gente faz juntos, né, o processo. Ela senta, eu pego a equipe dela, pego a equipe Cyber, a gente vai lá, seleciona os DPOs que a gente tem disponível, de acordo com o Ayrton foi assim, a gente precisava de um DPO para um cara na área de saúde, a gente foi lá, analisou todo o perfil de trocentos mil DPOs que tem na base, e aí a gente foi lá, selecionou a gente seleciona 3 opções, oferece para o cliente e o cliente escolhe, né? Então, assim, nesse caso específico, na PEC a gente trabalha com um modelo de uma vez por semana, 3 vezes por semana, não, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana ou full time, ou seja, o cara lá alocado 5 dias, porque efetivamente não são todas as empresas que precisam de um DPO o dia inteiro ser 8 horas por semana ali, entendeu? Dá perfeitamente quando você pega um cara que já sabe, já tem método para fazer, já tem experiência para fazer, o cara dá conta, às vezes, fazer uma vez por semana, entendeu? Manter o processo vivo. Óbvio que, como eu disse, gente, um projeto de LGPD não vai ser feito sozinho. O DPO não é um super-homem, entendeu? Até eu tô querendo fazer uma arte do super-homem, super DPO, porque tem gente que acha que o cara é super-homem, entendeu? Que o cara tem que manjar de tudo, de segurança, de jurídico, não dá, isso não existe, tá? Então, assim, o cara vai fazer isso com apoio interno ou, que às vezes é o que a Cyber se propõe a fazer, identificar qual empresa precisa de apoio interno e qual não precisa. Qual que ela quer que a gente bote um advogado externo para dar suporte para a parte jurídica da LGPD e qual que ela quer que eu treine o cara interno dela, ou use o escritório jurídico que ela já tem, varia de caso para caso. Mas, como se você quiser tirar uma base que você consegue correlacionar para outras situações, você vai mais ou menos mapear o DPO na categoria ali dos profissionais de compliance, do valor hora de cada localidade, São Paulo, Curitiba, etc. e tal, que você pagaria para um profissional de compliance pleno, mais ou menos, ou talvez até um sênior, entendeu? É mais ou menos nessa faixa que orbitam os valores dos DPOs, tá? E lembrando também dessa questão, não tem o DPO como um super-homem, tá? Ele não é um super-homem, o DPO precisa de apoio, de alguém de... LGPD é um projeto multidisciplinar, que vai envolver segurança, TI, compliance, jurídico e treinamento. Pelo menos, essas 5 áreas, elas estão diretamente envolvidas no projeto de LGPD, tá? Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Exatamente, o Wilton, o Security aí, eles têm a versão freemium e eu já estabeleci uma conversa, já tenho conversado com o pessoal da Security AI para os clientes, né, para que assinarem através da plataforma da Cyber, a gente vai disponibilizar uma versão gratuita mais poderosa que a versão freemium que tem gratuita do Security AI, né? Qual o valor mínimo que já cobraram? Cobrei 50 mil por CNPJ, empresa com 60 usuários. Estou fora? Cara, o que eu vou dizer para você, assim,
é meio difícil para eu julgar para você se o teu valor de 50 mil estava fora ou estava dentro, pelo a quantidade, o fato de ter 60 usuários é meio distinto. O pessoal vai poder até colaborar com com a minha opinião aqui em relação a isso, mas assim, vai do trabalho. Tem empresas que têm 60 usuários e que ela tá redondinha. O cara já tem ISO 9000, o cara já tem já fez uma implementação de governança, não sei o quê. Então, assim, você chega numa empresa dessa, implementar LGPD é meuzinho na chupeta. Então, você pegou uma empresa dessa que o cara já estava tudo estruturado de 50 mil, velho, você meteu a foca nele, não precisava ter metido. Por isso que esse cara precisava ter conhecido a Cyber antes de conhecer você. Porque eu ia dizer para ele que ele estava gastando demais, ele ia investir isso aí em outras coisas. Mas é difícil dizer. Assim, com valores por alto, é bem complicado. Se vocês quiserem, eu estou à disposição. Eu posso até juntar uma equipe de pessoal da Cyber aí que já está macaco velho de coisa, e a gente faz um outro webinar mais privado, aberto, né, para todo mundo, para a gente, cara, e aí, como é que foi? Eu fiz isso, assim, a trocar experiência. Eu acho que eu sou durante muito tempo eu fui ativista da área de software livre. Hoje em dia eu já não sou mais um ativista, mas eu continuo sendo um grande fã da ideia como um todo. Eu sou sempre muito a favor de troca. Eu acho que troca de experiência, ninguém fica menor por ensinar os outros, por compartilhar com os outros. Por isso que eu estou ensinando aqui de graça, estou mostrando aqui a plataforma, como é que eu faço, estou ensinando tudo, o caminho da mapa da mina, porque eu não tenho medo de perder por causa disso. Eu acho que assim, o que tiver que te procurar, vai te procurar de qualquer jeito, entendeu? Ninguém fica menor por compartilhar com os outros. Então a gente pode marcar se vocês quiserem, tá? Então, daí o Calar começou a conversar aqui. Evelyn, manda ver aí, porque eu também não quero que a gente já está com quase 1 hora e pouco. Eu quero que o André fale um pouco primeiro. Quero abrir para perguntas também para alguém, para ser mais dinâmico. Então, manda ver. Bom, primeiramente eu quero agradecer aí o convite e quero parabenizar pela sua apresentação, que na verdade você já indicou, já demonstrou muito todas as áreas da LGPD. Eu vou fazer ressalvas, não é nem fazer ressalvas, mas assim, só para reforçar a informação de que é importante o monitoramento do progresso da conformidade, né? Como você também já falou isso, e a questão é pegar, né, como advogada, o advogado, eu acho importante ele entender um pouco, não estou falando que ele tem que ser especialista na tecnologia, mas ele tem que entender da tecnologia para poder saber como é que se faz, o que pode acarretar aquele tipo de dano. Então, eu acho que a parte da conscientização dos funcionários, porque a LGPD ela é muito reputacional. E ela veio para poder trazer a cultura digital. Então, a gente pegando ali a questão dos princípios, dos requisitos, a segurança da informação e o direito do titular, pensando como a questão da segurança da informação, você pega e implementa o Privacy by Design, por exemplo, no processo de implementação da própria LGPD. Né? Você já começa garantindo e tentando visualizar um ataque, um vazamento de dados. Porque aquilo que você falou, vai acontecer ou não vai? Vai, é questão de tempo. Né? A gente mudou já aquela pergunta. Se a minha empresa for atacada, para quando será atacada? Não é porque alguém fez reclamação em relação aos princípios, aos requisitos. Eu não dei consentimento para que você possa tratar os meus dados. Mas acontece, por exemplo, não é só o consentimento que a gente tem que visualizar. Ele está no topo do artigo. Mas acontece que existem outras bases legais e nenhuma recebe uma importância maior do que a outra. Se, por exemplo, como teve a questão das reclamações no site da Reclame Aqui. Eu não dei consentimento para o banco ficar me ligando. Mas eu não sei se ele, por exemplo, está cumprindo com a função dele da questão de crédito, né? Porque ele pode compartilhar os seus dados naquela questão do score, né? Na questão de crédito, do cadastro positivo. Tudo isso daí a gente tem que ser visualizado. A questão dessa ação do Ministério Público do Distrito Federal em relação
a venda, né? O comércio de dados pessoais, ok, está correto. Você, por exemplo, quando recebe no seu site, como muito bem, a ferramenta ficou maravilhosa, o Alberto, isso daí eu tenho que lhe render, assim, uma salva de palmas para você e para quem colaborou. Você havia me dito em relação a essa ferramenta e ela ficou assim. Eu estava aqui assistindo sua apresentação, é de babar. Porque você vê ali a possibilidade real de implementação. E isso que não, né? não Você consegue. Ali. A gente pode, se o pessoal tiver interesse, a gente pode até fazer uma maior. Depois, assim, primeiro eu acho que vale a pena, porque você tira do papel e transforma aquilo ali numa apresentação real do que está acontecendo, né? Porque eu não sou da área jurídica. Quando você colocou, eu acredito que todos que estão aí assistindo, né, nós temos aí 41 participantes, eu acredito que todo mundo tenha compreendido o que você falou. Ainda que, por exemplo, não seja da área jurídica, justamente pela facilidade que você colocou nessa ferramenta e na implementação. Isso daí que a LGPD ela vem trazer. Ela vem trazer para a gente a possibilidade de falar do direito digital, de falar dos seus direitos, né? Porque tem a PEC 17 que vai elevar aí a proteção de dados para o direito fundamental, que vai nos garantir aí essa maior visibilidade do nosso direito, e era necessário que isso acontecesse. Porque os nossos dados estavam sendo comercializados de forma indiscriminada. Aquela questão desse filme que é recente da Netflix, né? Sobre a questão dos dados, é o que acontecia. E é importante saber o seguinte: eu quero que meus dados pessoais sejam eliminados da plataforma ou do site tal. Eu trabalhei numa empresa, eu quero que seja eliminado. Peraí, você deu o consentimento, você tem que observar o seguinte: não é porque você não deu o consentimento que pode ser eliminado. Tem os outros requisitos, por exemplo, cumprimento de lei, de obrigação legal. Ele não pode ser eliminado. Ele tem que ser cumprida a lei, tem que ficar armazenado aquele dado por X período de tempo, uma lei trabalhista, uma lei tributária, isso daí, base de execução de contrato. Justamente. Então, a gente precisa observar as outras bases legais. A gente tem que observar a questão dos princípios. O princípio, por exemplo, da necessidade, você vai coletar os dados que são efetivamente necessários para você cumprir com aquela prestação de serviço ou o tratamento que lhe for pertinente de acordo com o controlador. Quando você observa esse princípio de necessidade, automaticamente você está garantindo ali o cumprimento da segurança da informação. Porque quanto menos dados pessoais você coletar, é menor a quantidade de dados que você tem na sua base, conforme foi demonstrado aí na ferramenta da Cyber. Essa é uma parte que eu acho importante também, mas é um troço que efetivamente vai acabar acontecendo com a evolução e maturidade dos projetos de privacidade. As empresas vão passar a coletar menos dados para poder reduzir os riscos a que eles estão expostos. Tá. Gente, eu acho importante, só para fechar, eu acho importante isso. A LGPD ela não veio para poder punir ninguém. Ela vem simplesmente para trazer diretrizes para que as empresas saibam o que fazer ou não com os nossos dados, de que maneira que elas vão tratar, e para nos dar a diretriz, olha só, vocês titulares, vocês têm direitos. Sim. Então, só para encerrar, é isso daí. Bom, gente, vou continuar aqui para não ficar muito cansativo, tá? Um monte de gente aqui perguntou, e até um cara perguntou se vocês têm escritório em Brasília, também estou em busca de recolocação. Eu aproveitava e responder todo mundo numa porrada só. O cara da recolocação e o pessoal que me perguntou sobre a Cyber, tá? Então, gente, como eu expliquei, o lance assim, a Cyber tem em Brasília? Sim, tem em Brasília. A Cyber tem efetivamente no Brasil inteiro, tá? Tem recursos em 25 países diferentes e operação em 8 países hoje, tá? Mas o lance é o seguinte, como eu disse, a Cyber é uma empresa, tá? Que é uma empresa de orquestração de projetos de segurança da informação. Então, na prática, existem duas entidades. Existe a Cyber Security Operations, que é a entidade que orquestra os projetos, que orquestra os recursos. Existe uma outra entidade que qualquer um de vocês pode fazer parte,
que chama-se Cyber Security Network. A Cyber Security Network é essa rede que tem 6 mil profissionais no Brasil inteiro, tem desde Patrícia Peck a um recurso no interior de Sertãozinho, entendeu? Que eles são, o objetivo da Cyber ela constituir uma entidade independente e isolada do mercado, ela não presta serviço, ela não vende ferramenta, ela não faz nada. E o objetivo da Cyber a missão da empresa é sentar no cliente e entender o que o cliente precisa. Ou seja, entender qual que é o problema, entender quem que é aquele cliente e, através desse entendimento, montar de maneira imparcial uma solução que atenda os controles e que atenda a necessidade daquela empresa. Entendeu? Então, assim, se eu sento com um escritório de contabilidade, eu vou montar um projeto. Se eu sento com a Renault, eu vou montar um outro projeto. Quem que vai fazer sou eu? Não sou eu que vou fazer. Quem vai fazer são vocês, entendeu? O que eu vou fazer é identificar o que e na verdade nem sou eu que faço. Quem faz isso, existe todo um processo. Existem os HLOs que estão envolvidos, que são os heads das operações locais, entendeu? Por sinal, eu estou em busca de novos HLOs. A gente quer expandir o negócio para poder dar conta dessa demanda que foi gigantesca com o LGPD, tá? Então, assim, existe os HLOs que fazem a gestão das operações locais. Para falar da Cyber, eu teria que fazer uma outra live para explicar que cada projeto tem um líder de projeto que é especialista naquele determinado assunto, porque, efetivamente, a Cyber ela faz projetos em 30 áreas de competências diferentes da área de segurança da informação. Então, é virtualmente impossível uma pessoa ser, ao mesmo tempo, especialista em tudo isso. Então, quando a gente pega um projeto de forense, eu aloco um líder de projeto especialista em forense para ajudar a tocar aquele projeto, compor equipe e fazer o design da solução. Então, a missão da Cyber é orquestrar de maneira imparcial os recursos que eu tenho disponível no mercado. E como ela constituiu esse modelo operacional totalmente diferenciado, ela acabou tendo acesso a uma série de questões, uma série de recursos que o mercado normal não tem. Então, por exemplo, eu tenho uma série de recursos que são pessoas que estão empregadas, que fazem coisas para Cyber no final no final de semana, depois das 6, o que a pessoa faz depois das 6 à meia-noite é problema dela, entendeu? Assim, então, ou seja, a Cyber ela acaba ajudando a reduzir esse processo dessa falta de profissionais na área de segurança da informação, tá? Então, assim, respondendo ali o pessoal ali que falou, a operação funciona assim, qualquer um de vocês pode fazer, pode ser alocado num projeto da Cyber e funciona de lá para cá e de cá para lá, tá? Para funcionar como diz, para ser alocado em projeto da Cyber, você precisa se inscrever na Cyber através do site lá no brcybersec.com, tá? E aí botar lá para você criar, para você iniciar o teu processo de qualificação. Não é também festa do oba-oba, gente. Existe todo um processo de qualificação, para determinar quem faz o quê, qual é o profissional, qual que é as capacidades daquele profissional, para saber em qual projeto que eu coloco você, tá? Feito isso, você pode ser alocado em projetos, mas é uma via de duas mãos. Você pode ser alocado em projetos, assim como você pode usar a Cyber e a estrutura da Cyber para conseguir projetos e para se alocar em projetos. É muito diferente você bater você sozinho na porta de uma empresa lá e dizer, eu sou fulano de tal, eu vim aqui atender você, e você bater com a Cyber, dizer, eu vim aqui fazer. Porque, o que você pode fazer? Qualquer um de vocês, se está aberto, existe uma função, existe não é bem uma função, existe uma pessoa na Cyber, né? um quadrado assim, que a gente chama de Business Agent, que são os agentes de negócio. Qualquer associado, qualquer pessoa que faça parte da Cyber como profissional pode ser um business agent, ou mesmo pessoas que não são profissionais da segurança da informação, mas querem trazer negócios, captar negócios, pode se tornar um business agent, tá? E aí, o que acontece? Esse agente de negócios são vocês. Tá lá em tudo quanto é lugar, daqui a pouco ele tá numa empresa e vê que uma empresa tem um problema assim, acessado. Qual que é a missão do cara? Ele já conhece, já sabe o que é a Cyber, já sabe como é que funciona, é ele trazer esse projeto para a Cyber, ou seja, ele chegar, olha, cara, eu conheço uma empresa que pode te ajudar, os caras são assim, acessado, mas não é ligar para mim, ô, Alberto, fiquei sabendo que tem uma empresa que está precisando, não. É você dar a cara da tapa e entrar lá com a gente, trazer o negócio mastigado, aí você pode procurar, o ideal é que você procure o HLO da sua própria região. Então, por exemplo, o Homero é o HLO do Rio de Janeiro, tá? O André é HLO de São Paulo, tá? Então, você pode procurar o HLO da tua região e conversar com ele, cara, eu tenho um negócio para você assim, assado.
E efetivamente a gente comissiona você, né, por mais que você não atue naquele projeto, a gente comissiona você em 5 ou 10%, dependendo do projeto. Normalmente é 10%, dependendo de 5%, quando a margem é mais baixa, tá? Mas tem uma questão que é a grande sacada para que a Cyber acaba servindo como organismo para fortalecer os pequenos no mercado, que é, caso você tenha a capacidade, você tenha, não, poxa, eu posso atuar, eu sou DPO, eu posso fazer, mas eu sozinho não tenho como fazer um projeto de LGPD, preciso da Cyber para me dar coisa, beleza. Aí o que acontece? A gente aloca você, porque foi você que trouxe, você que captou o cliente, a gente aloca você como DPO daquele projeto. A gente só põe junto com você as pessoas que precisam para trabalhar com você, e você, inclusive, determina. Eu sou o DPO, eu quero ser alocado nesse projeto e eu quero ganhar tanto. Ponto. Você determina, entendeu? Efetivamente, você vai determinar também se o cliente achar caro, daí ela vai dizer para você, meu, sinto muito, mas o cliente achou caro, você perdeu, entendeu? Mas, efetivamente, isso é possível. Você pode usar, você ser um associado da Cyber e usar a Cyber como recurso para compor em projetos seus, tá? E isso vale tanto... O quê? Isso vale tanto para empresas quanto para pessoas. Acabaram de falar aqui que o link do Junte-se-a-Nós está fora. Isso é novidade, cara. Isso, cara, como diz, fazer ao vivo tem dessas coisas. Tá, gente, fica de olho ali que quando eu terminar a live eu dou uma olhada, vejo o que aconteceu com o link e a gente já peço para o pessoal resolver botar no lugar. Tenta de novo amanhã, tenta de novo mais tarde, a gente bota isso aí no ar, tá? Ou qualquer coisa, gente, também tem uma coisa, manda invite para mim no LinkedIn e me procura lá. E aí, como é que tá? Já posso me inscrever, me cobrando isso, mas efetivamente pode ser que eu vou ver, tá? Bom, expliquei sobre o que é Cyber, já falei tudo bonitinho. Vou deixar agora para a gente encerrar, porque nós já estamos com 1h43, já deu muito, gente. Isso aqui está ficando muito cansativo. Estou impressionado de ter 40 pessoas ainda. Eu agradeço bastante. Agradeço bastante, as pessoas estão agradecendo ali nos comentários ali sobre que foi bacana, que foi prático. Como eu disse para vocês, o objetivo era exatamente esse. Eu não gosto de... Na verdade, eu fiz essa webinar. Posso fazer outros, caso vocês queiram, tá? Para pegar direto ao ponto. Eu vejo várias live, webinar, é muito blá blá blá, e muita gente dando discurso, não sei o que. Cara, vamos fazer aqui, direto ao ponto, assim, vamos, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, entendeu? Então, assim, eu fiz para isso, tá? Agradeço, fico feliz que vocês tenham gostado, tá? Teve muita gente que me perguntou ali, se eu ver que o interesse é porque, assim, gente, eu volto a dizer, não fui eu que fiz, eu minto, eu sou o cara que estou juntando todas as pessoas que estão fazendo, eu sou o orquestrador, mas essa ferramenta ela foi composta por várias pessoas, tá? Mas se vocês tiverem interesse, e eu ver que existe um interesse, vocês se manifestem isso publicamente lá, faz uma campanha, ensina nós, sei lá, cria uma hashtag, alguma coisa, eu me disponho, eu posso fazer uma série de vídeos de walkthrough, assim, tipo assim, 20 minutos cada um, meia hora cada um, construindo passo a passo com vocês essa ferramenta no Notion. Aí vocês constroem de vocês e vão atender os clientes de vocês, entendeu? Não precisa ser pela Cyber, entendeu? Volto a dizer, né? Tem uma vantagem, não tem como desfazer, até porque eu acho muito legal. Tem uma vantagem que o Cyber SGPD vai ter sempre nesse sentido, que é essa inteligência coletiva. Como ela é utilizada em 10, 15, 20, 30 projetos no Brasil inteiro, a gente vai captando boas ideias. Puxa, que legal, essa implementação que o cara fez para isso ficou legal. E, inclusive, filtrando coisas que não interessam. Então, por exemplo, tem uma série de, como eu disse, isso aqui é uma versão de desenvolvimento, em que a gente foi juntando várias coisas, implementando coisas novas que não tinham, que às vezes a gente via o DPO usando, mas o cara não manja o suficiente de Notion, e aí pessoas que manjam mais do Notion falam, opa, peraí, dá pra fazer isso aqui. Então, por exemplo, aquele lance ali que faz o dashboard ali, o rating de quantos documentos, qual que é o risco, etc. Foi eu que criei, eu bati o olho e falei, cara, dá para criar uma forma para fazer isso e isso. Aí a malandragem de uso, que eu já uso Notion para um monte de coisas que você possa imaginar. Então, assim, mas efetivamente, se houver interesse, eu me disponho, eu faço um walkthrough, a gente faz uma série de vídeos ali, provavelmente vai dar uns 5 ou 10 vídeos de 30 minutos, 1 hora cada um. Crie do zero, crie a sua própria plataforma. Daí a gente faz aí, cada empresa e cada pessoa cria o seu. Mas aí, gente, eu acho que o único sentido de fazer isso seria se houver interesse. Às vezes eu acho que é um troço meio de nicho
que é mais fácil encaixar esses projetos, essas pessoas em projetos da Cyber, porque ele vai ter acesso à ferramenta de graça, do que ele construir a dele si mesmo. Então, assim, tem uma pergunta ali, reforçando a parte, pergunta do Jefferson, qual o procedimento para receber acesso de teste de uma versão básica da aplicação? Não tem, cara. Efetivamente, assim, eu não vendo essa aplicação, não vou vender jamais, em hipótese alguma. Você tem aqui meu compromisso público, dizendo que eu não vou vender. Essa aplicação, o objetivo dessa ferramenta foi fornecer um recurso que fosse útil e que fizesse diferença na vida dos clientes que a gente já tinha. Então ela acabou sendo construída, ela saiu do nada, entendeu? A gente mirou no que viu e acertou no que não viu. A gente começou a fazer o lance sabe, aparecia um daqui, um dali, aí o cliente ligava, poxa, tava lá, tinha um DPO, cara, estamos assim, assado. Aí alguém que tem mais experiência entrava lá e falava, tá aqui, a gente tá fazendo uma ferramenta assim, assado, a gente diria, peraí, você pode... É o caso, aquela planilha ali de fluxo de dados, ela nasceu num cliente, aí ela foi pegada, a gente pegou e começou a usar em outros lugares. A gente usa, como a Cyber ela trabalha como agente orquestrador, ela acaba usando essa inteligência coletiva para beneficiar todo mundo nos projetos. Então, assim, às vezes os DPOs recebem de bandeja, cara, isso aqui a gente já tentou, não deu certo, vai por aqui. O caminho é por ali, entendeu? Então, infelizmente, eu não tenho um acesso. O que eu posso fazer é isso, eu posso fazer assim. Caso exista interesse, faço uma campanha lá no LinkedIn, me marquem na campanha. Caso eu veja que existe bojo, que tem gente realmente interessada nisso, eu me disponho sem problema nenhum. Eu sou um cara, gosto dessas coisas até por sinal, a fazer uma série de vídeos de walkthrough com vocês, tipo assim, construindo sua plataforma do zero. E aí eu vou sentar com vocês com um canvas em branco do Notion. Vamos lá. Inventário de dados. Cria uma base assim, assado, que você vai mapear isso aqui, você vai fazer isso. E aí a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, com 10 vídeos está construído, tá? Ou, como eu disse para vocês, você não precisa pedir acesso de demonstração. Se você for traga um processo, traga um projeto para Cyber. Efetivamente, eu vejo que as pessoas que têm interesse na aplicação é porque ou tem interesse em trabalhar com ela como DPO, ou tem interesse em usar ela na sua empresa para fazer o projeto. Traga um processo, joga esse projeto dentro da Cyber e eu vou te dar ela de graça, entendeu? Não vou te cobrar nada por isso. E efetivamente, provavelmente, vou conseguir te atender melhor do que uma empresa normal conseguiria, até porque, como eu deixei claro, a Cyber não é uma empresa de um player. Eu não vou te atender com um recurso, com 2, com 3. Eu vou selecionar no mercado, na rede primeiro, e mesmo que eu não tenha na rede, eu vou atrás do mercado para você, para pôr os recursos certos para você, pelo preço certo. Eu sou o cara que vou sentar com você e vou dizer, cara, esse cara que está cobrando, você está cobrando caro, cara. Tem um cara que faz um serviço muito melhor e que ele trabalha assim assado. Então, a gente acaba conseguindo oferecer soluções com custo-benefício melhor e com um valor agregado muito grande. Porque eu pego, se você precisar, eu tenho um especialista. A gente tem um cara que faz parte da rede da Cyber, que o cara, ele é DPO do governo alemão. Entendeu? E a hora desse cara é um troço fora de série. Mas eu posso botar esse cara para revisar o trabalho de um DPO que está fazendo o projeto para você ali, ou mesmo até do teu próprio DPO interno. Qual que é o problema? Eu agrego valor, mas não onero num orçamento que você não tem disponível por necessidade, por impossibilidade, tá? Aí, top, temos sim, disponibilidade. Gostei, disponibiliza a ferramenta, não. Tem que ser um troço para construir a ferramenta, porque eu não posso disponibilizar. Até porque, assim, gente, eu volto a dizer, eu não vendo software porque envolver software envolve dar suporte, envolver software envolve uma série de coisas que eu não faço, não quero fazer e não pretendo fazer, entendeu? Então, assim, se eu disponibilizar, eu vou ter que fazer muita coisa que eu não quero fazer. E, assim, eu quero que a coisa se autogestione. Hoje em dia, do jeito que ela tá, eu entrego ela pronta, o cara vai usando e tá usando lá, sozinho, beleza. Dali a pouco eu chego para ele, cara, olha, a gente descobriu, a gente implementou isso aqui na versão base aqui, que pode ser interessante. Eu jogo a base pro cara, se ele quiser, ele migra os dados para aquela base e pronto. Se o cara não quiser, ele continua com o dele. O objetivo dessa ferramenta é bem fazer algo que a Cyber tem no seu DNA, que é oferecer e criar uma solução personalizada para aquela empresa, para as necessidades dela, com as expressões que ela usa, sabe, do jeito que ela quer, sem que ela, porque assim, uma ferramenta dessas das profissionais, ela vai limitar você nas opções que ela te dá de personalização ali, entendeu? Essa aqui não, ela é um canvas em branco, você faz o que você quiser, mas como eu disse,
em hipótese alguma, eu acho que essa ferramenta possa substituir. Ela pode até servir para muitos casos, para uma série de situações, ou às vezes até como uma ferramenta auxiliar para ferramentas maiores. Mas, por exemplo, você pegar uma empresa muito grande e for querer fazer LGPD, for querer fazer compliance LGPD, sem fazer data mapping, você está ferrado, velho. Você vai enxugar gelo pro resto da vida, entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas que essa ferramenta não faz, nem tem como fazer, nem pretende fazer, que fazem parte das ferramentas e que, então, assim, eu não acho e nem quero que ninguém deixe de comprar uma ferramenta por causa disso. Pelo contrário, a ideia dessa ferramenta é para botar, ela surgiu assim, nós tínhamos DPOs, gente atuando no projeto, esse pessoal estava, às vezes, assim, por força da empresa lá dentro, eles estavam fazendo controle de projeto em planilha, em não sei o quê, começa a virar uma zona, e a gente começou a disponibilizar isso aqui para ter uma gestão centralizada, até para uma paz de espírito nossa, de ficar mais fácil de atuar e ajudar as pessoas nos projetos, tá? Muito obrigado, Alberto, conteúdo excelente, conteúdo obrigado, gente, agradeço demais pelos agradecimentos, que bom, que eu fico feliz que vocês gostaram. Então, informa do treinamento e bora levantar. Uma mão lava a outra, beleza. Bom, então tá bom. Eu vou dar Homero, mas Homero não, desculpa, o André, que eu quero que finalize, porque eu quis pegar o Ayrton com a versão prática, Evelyn com a questão jurídica, e agora eu quero pegar o André com a parte de governança, que é uma parte importantíssima no coisa. Só para encerrar, tá? Eu quero que você pincele ali no que eu falei. Eu percebi que eu acho que eu acabei botando vocês numa roubada, né? Porque eu falei tudo, e agora eu digo, complementar o que você já falou? Mas eu quero que você pincele ali sobre o que eu falei, pontos que você considera importantes, principalmente na questão de governança, que você é o nosso especialista mor, super hiper. Para quem não conhece, o André é nada mais, nada menos do que um dos 4 profissionais homenageados mundialmente pela ISACA. Ele tem essa cara de velhinho, assim, velhinho da feirinha, mas o bicho é uma sumidade. Acho muito engraçado como eu conheci o André, porque assim, eu conheci o André, eu procurei o nome dele, ele tinha se inscrito para fazer parte da Cyber, eu procurei o nome dele no sistema, e o sistema que a gente tinha na Cyber anteriormente, ele procurava dentro dos arquivos também a informação que estava buscando. E ele apareceu para mim antes num projeto do que na ficha. E eu entrei para ver, ele estava listado dentro de um arquivo PDF que foi colocado pelo HLO como documento de referência para o projeto. E o cara ajudou a fazer o documento. Então, assim, o cara é foda, por isso que ele está aqui. Eu quero que você pincele rapidamente, pelo amor, não dê discurso, porque já estamos com quase 2 horas, tá? Rapidamente, na questão de governança, quais são os pontos-chave ali para o que a gente se propôs nessa live, que a gente pode fazer outras para falar de outras coisas. Nessa live, dos pontos-chaves de implementação da parte de governança, tá? Para você implementar um baseline mínimo, para você dar os primeiros passos com coisa. Até dentro das coisas que você tem batido cabeça em alguns projetos aí que você já está alocado, que eu sei. Bom, então acabamos, né? Já falamos tudo que temos para falar, podemos ir embora. Tchau. É o seguinte, em termos de governança, a primeira definição básica de governança, e ela é o cara de governança, fazendo uma analogia com uma orquestra sinfônica. Se você entrar numa empresa e você considerar segurança de TI, segurança da informação, compliance jurídico, controles internos, marketing, RH, esse pessoal todo, e considerar eles como músicos de uma orquestra, a função da governança é escrever a partitura, de forma que todos esses músicos toquem a mesma melodia, cujo nome é LGPD. Outra função da governança é representar a empresa junto ao governo, porque o governo, em algum momento, através da lei, ela pede que a empresa apresente quais são as práticas que a empresa está usando para se adequar à lei. E a função da governança é apresentar esses controles. Existe uma outra visão, e isso inclui a visão da plataforma. Eu estou acompanhando essa plataforma, para quem não sabe, desde que ela nasceu, um pouco antes de um bagulho chamado Trello. Lá atrás. Ela nasceu pequenininha, depois essa plataforma foi reapresentada no Trello.
Depois, um dia, essa plataforma foi representada no Notion e acho que semana após semana eu vejo o Notion, essa plataforma ficar Notion pela inteligência coletiva de todos nós nos diversos clientes. O conceito da governança nessa plataforma, se vocês perceberam, essa plataforma contém as práticas da lei. Essa plataforma contém as práticas do framework da ICSIM, que representa toda a parte de adequação em 5 etapas. Essa plataforma, em algum momento, contempla o uso de toda a estrutura de segurança da informação a partir da ISO, que é uma terceira, eu vou chamar de norma, não vou chamar de framework nem boas práticas. Essa plataforma ela contempla as boas práticas de escrever políticas, normas, procedimentos, considerando data de validade, prazo de revisão e etc. Colocar esta plataforma toda funcionando é o ato da governança. Isto é escrever a partitura para a lei, escrever a partitura para ISO 27000 ou 27701, escrever a partitura para o framework da ICSIM, colocar isso tudo junto e dizer que essa é uma plataforma que torna a empresa adequada à LGPD. Esses são os conceitos de governança. Inclusive, eu esqueci o nome dela, advogada. Como é o nome dela? Evelyn? Ovelin? Evelyn. Evelyn. Eu tenho memória, mas ela ainda é pouquinha. Eu ainda sou do tempo dos 512K de memória e eu tenho que ficar trocando no disco. Ela falou em melhoria contínua. A melhoria contínua, Evelyn, é a fase 5 do framework da ICSIM. E a fase 4 é a governança. Então, para você ter uma ideia, como é que todo mundo, cada um com seu instrumento, cada um na sua especialidade, deve olhar para a LGPD do mesmo jeito. E essa plataforma é uma espécie de partitura. A plataforma é a governança de todo esse processo. Eu acho que eu falei de tudo. DPO é o cara que sabe ler essas partituras. Ele pode não saber tocar instrumento, mas se ele for músico, ele consegue ler a partitura de qualquer instrumento. Então, ele consegue adequar as partituras dependendo da empresa em que ele está para que essa empresa toque a LGPD em função do tamanho, do objetivo, do tema, da vertical de mercado, do propósito, se a empresa é grande, se a empresa é pequena, se ela é startup, dependendo da vontade dela. Eu acho, particularmente, governança uma das atribuições mais interessantes. Talvez porque esteja na minha área. Eu gosto muito de segurança, eu gosto muito de IT. Outra prática que a gente usa no sistema são prazos. Quando você fala em prazos para entrega de documentos ou entrega de processos, você vai ter que usar as práticas de gestão de projeto. Então, colocar gestão de projeto é mais uma prática, é mais governança. Diferentemente do Alberto, acho que é só isso. Já acabei. Ok. Gente, acho que a gente já pegou. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, tá? Poxa, a gente tá aqui faz 2 horas falando ainda, praticamente 90% das pessoas que entraram estão aqui ainda, tá? Eu espero que tenha sido legal para vocês, espero que vocês tenham gostado. Vamos avaliar essa questão, dependendo, como eu disse, se tiver interesse, eu construo do zero a plataforma com vocês, sem problema nenhum. Eu acho até divertido, tá? Eu vi que teve um monte de gente que entrou aqui, que me mandou mensagem aqui. Eu tinha convidado o Luiz Ferreira, que é DPO do Itaú. Eu tinha chamado uns DPO assim, power, para estar aqui, só que a gente acabou se estendendo, o pessoal acaba entrando, saindo, porque todo mundo, a agenda é apertada, tá? Mas, efetivamente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bacana, que a gente tenha atingido o objetivo, que era tentar ensinar para vocês ali o caminho das pedras desse baseline de segurança. Deixando claro isso que eu vou falar, vou morrer falando isso, não existe compliance de segurança em 15 dias, não existe. O que a gente tentou fazer aqui é o que eu falei para vocês. É passar o básico para vocês implementarem alguma coisa para começar, para se alguém questionar
eu tenho uma coisa, ó, eu não tô, eu já tenho, ó, tô fazendo, calma, entendeu? O compliance com o LGPD vai surgir com o de trabalho é, de um processo maior, tá? Então, assim, é verdade, esqueci do LGPD Now. O LGPD Now também é uma baita de uma ferramenta que eu até tá na minha agenda para ligar para os caras, eu quero botar eles junto no processo ali das ferramentas disponíveis para as pessoas assinadas, as ferramentas, né, da categoria de ferramentas profissionais. Então, assim, obrigado para todo mundo. Eu gravei isso aqui porque efetivamente deu um monte de confusão, eu acabei não conseguindo mandar o link para todo mundo. 90 pessoas se inscreveram lá no LinkedIn, eu mandei, a gente teve o quê? Acho que quando estava com mais pessoas aqui, estava com 50 e poucas pessoas. Ou seja, muita gente ficou de fora. Então, eu não acho certo ficarem de fora por problemas operacionais, né, que a gente acabou não conseguindo mandar. Então, já gravei esse vídeo aqui, vou subir ele no YouTube, tá? No canal da Cyber, para vocês verem, reverem. Putz, o que ele falou mesmo? Como é que era aquele negócio? Como é que ele fez aquela parte ali da ferramenta? Ele fez assim, tá? E a gente conversa, fiquem de olho. Quem quiser conversar mais comigo, me procura no LinkedIn. A gente pôs ali também o LinkedIn dos profissionais que participaram aí, das feras, tá? Obrigado pela presença de vocês. Grande abraço. A gente vai se falando, tá bom? Obrigado, abraço, pessoal. Tchau, tchau. Beleza? Então, gente. É... Uhum.